Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 8 A Jornada de 10.000 quilômetros. Capítulo 33 Os Caminhos dos Quatro Irmãos. Zasler saiu pelos fundos também. Ao ouvir o homem de meia-idade se dirigir a Linley pelo nome, ele imediatamente ficou cauteloso. Mas depois que chegou ao lado de Linley, viu que ao ler a carta, um sorriso apareceu no rosto de Linley. Um sorriso muito feliz. Zasler percebeu que embora Linley não fosse um sujeito sinistro, ele era bastante insensível, focado totalmente no treinamento. Ele nunca tinha visto Linley sorrir de uma maneira tão feliz e brilhante. Zasler, Linley riu. Você fica aqui por enquanto. Preciso encontrar um amigo. Claro. Zasler assentiu. Bebê. Linley gritou para Bebe, que estava dormindo no chão. Bebe abriu os olhos turvos, olhando interrogativamente para Linley. Venha, faça uma viagem comigo. Aeru, você pode ficar aqui. Bebe alegremente levantou a cabeça para Aeru arrogantemente, depois correu para os ombros de Linley. Felizmente ele falou mentalmente com Linley. Chefe, o que vamos fazer? Você saberá quando chegarmos lá. Linley riu. Lidere o caminho. Linley disse ao homem de meia-idade. Dentro de 15 minutos, Linley e o homem de meia-idade chegaram a uma mansão grande e luxuosa. De longe, Linley pôde reconhecer a figura parada no meio do salão principal. Terceiro irmão. Aquela voz familiar gritou animadamente. Chefe Yale. Linley estava rindo também. Skia Haak. Bebe gritou de alegria também. Quando eles estavam no Instituto Ernest, Bebe também se dava muito bem com Yale, Reynolds e George. Naturalmente, eles estavam bastante familiarizados um com o outro. Yale amadureceu bastante em comparação com 3 anos atrás. Neste momento, Yale era quase tão alto quanto Linley, quase 2 metros de altura. Mas Yale era um pouco mais magro que Linley, fazendo parecer um homem alto e magro. Aquele terno preto justo de cavalheiro combinado com uma leve colônia, fazia Yale parecer ter um carisma muito magnético. Terceiro irmão, estive muito preocupado nesses últimos 3 anos. Yale abraçou Linley com um abraço de urso. Abraçando seu querido amigo, Linley também se sentiu muito feliz. Nos últimos 3 anos, ele não tinha visto seus queridos amigos nenhuma vez. Eu não esperava que você fosse tão alto quanto eu. Esses 3 anos realmente mudaram você. Yale suspirou. Comparado a 3 anos atrás, Yale não mudou muito, mas Linley sim. Linley riu alto. Para começar, você era um ano mais velho que eu. Você acabou de começar. Agora que você não está mais crescendo, é muito normal que eu tenha alcançado. Bebe guinchou de lado. Bebe também estava muito feliz. Já fazia muito tempo que Bebe não via Linley rindo e brincando assim. Uau, Bebe! Yale abraçou Bebe, esfregando carinhosamente sua cabecinha. Eu sabia que você viria. Eu preparei alguns alimentos finos para você. Yale virou a cabeça e olhou para o atendente, que entendeu o que Yale desejava. Pouco depois, mais de 10 atendentes empurraram carrinhos de comida carregados de comida. São iguarias de carne assada de todo o mundo. Bebe, experimente. Yale riu alto. O narizinho de Bebe cheirou o ar, então seus olhos imediatamente começaram a brilhar. Transformando-se em uma sombra negra, ele avançou em direção aos carrinhos de comida. Observando isso, Linley e Yale começaram a rir. Chefe Yale, vamos conversar lá dentro. Linley disse com uma risada. Os 2 irmãos entraram no salão principal, que estava coberto com todo tipo de iguarias e vinhos finos. Os 2 irmãos começaram a comer e conversar. Certo, Yale, o que aconteceu com o Instituto Ernest? Linley perguntou de repente. XT. Está pronto. Yale balançou a cabeça e suspirou. O Instituto Ernest ficava muito perto da cidade de Fenlai e sofreu forte ataque das feras mágicas. Você sabe, até mesmo os instrutores do Instituto eram apenas do 8º posto, no máximo. A maioria dos alunos estava muito fraca, enfrentando todas aquelas feras mágicas. Como eles poderiam resistir a elas? Linley assentiu. Os alunos do C*** Toano, o ano mais alto, eram apenas magos do C** Toposto. Mas as feras mágicas possuíam algumas feras do 5º, 6º, 7º e 8º ranks. Quando um grande número de feras mágicas atacou, foi realmente um desastre. Não existe mais um Instituto Ernest no mundo. Yale suspirou. Eu, Reynolds e George deixamos a Holy Union há 3 anos. Nestes 3 anos, tenho andado entre o Império O'Brien e o Império Yulan. Quanto a Reynolds, naturalmente ele retornou ao seu clã, enquanto George também retornou ao Império Yulan. Ouvi dizer que George se saiu muito bem. Ele conseguiu entrar no governo imperial do Império Yulan. Entrou no governo imperial? Linley não ficou muito chocado. Afinal, George era uma pessoa muito boa em organização, e por trás de George estava o poderoso clã Walsh. O sucesso não seria muito difícil para ele. E o 4º irmão? Linley riu quando perguntou. 4º irmão. Ele retornou ao seu próprio clã e foi entregue ao exército por seu pai. Yale riu alto. 3º irmão, imagine. 4º irmão no exército. Isso não é inacreditável? Linley começou a rir também. Seu 4º irmão, Reynolds, era uma pessoa muito animada e rebelde.
Mas agora ele estava entrando no exército. Pode-se imaginar o quão miserável ele estava lá. Mas no ano passado, quando viu o quarto irmão, ele parecia ter mudado bastante. Ele está muito mais maduro do que antes e realmente parece um soldado agora. Mas assim que ele começou a beber comigo, ele voltou ao que era antes. Yale caiu na gargalhada. Chefe Yale, e você? Eu sinto que comparado a antes, você tem ainda mais aura de nobre do que no passado. De fato, vestido com aquele terno preto de cavalheiro, a aura de nobre de Yale poderia ser claramente percebida por qualquer pessoa. Nada a fazer. Yale riu amargamente. Depois de deixar o Instituto Ernest, além do treinamento mágico normal, tenho me concentrado em administrar alguns assuntos do meu clã. Naturalmente, tive que assistir a inúmeros banquetes nobres. Depois de tanto tempo aprendi alguns de seus maneirismos. Linley assentiu. Seus 3 queridos irmãos embarcaram no caminho que lhes pertencia. Governo, militares, mercado. E quanto a mim? Em sua mente Linley sabia exatamente qual era o seu caminho. Avance no caminho do treinamento até atingir o nível do sumo sacerdote, do deus da guerra e de Dilin. Fique no pico do continente Yulan. Os especialistas absolutos de nível máximo possuíam todo o verdadeiro poder deste mundo. Para um combatente de nível deidade, tudo não passava de uma piada. Ninguém se atreveu a ofender um combatente de nível deidade. Eles eram as forças definitivas existentes no continente Yulan. Linley não permitiria que nenhum obstáculo o impedisse de avançar neste caminho. Nada o deteria. Terceiro irmão, há 3 anos, quando fui à capital imperial, vi seu irmão mais novo. Yale disse de repente. Varton. Os olhos de Linley brilharam. Yale assentiu com uma risada. Quando vi Varton, ele ficou muito preocupado com você, pois não sabia qual era a sua situação. Eu disse a ele que você estava bem e que estava treinando sozinho. Como está Varton? Linley perguntou. Não se preocupe, ele está muito bem. Yale disse surpreso. Não esperava que seu irmão mais novo fosse ainda mais musculoso do que você. Há 3 anos, ele já era um pouco mais alto que eu. Agora, ele deveria estar ainda mais alto. Esses braços, esses músculos. Droga! Linley riu enquanto balançava a cabeça. O crescimento da Varton esteve totalmente dentro de suas expectativas. Afinal de contas, cada guerreiro sangue de dragão na história de seu clã era extremamente musculoso fisicamente. As armas que eles usaram eram como a lâmina de guerra Slaughter do primeiro guerreiro sangue de dragão, a lança pesada do segundo ou o martelo de guerra pesado do terceiro. Linley, seu irmão mais novo, Varton, realmente sabe como se esconder. No passado, ele escondeu seu poder o tempo todo. Mas depois de saber de seus assuntos, seu irmão mais novo parou de fazê-lo e aos poucos começou a revelar sua força. Há um tempo atrás, no torneio anual para os alunos da 7ª série, ele chocou a todos quando derrotou um guerreiro do 8º nível. Yale suspirou de espanto. Linley sorriu calmamente. Um guerreiro rank 8? Neste momento Varton estava no rank 7 e ele também podia usar a forma dracônica. Uma vez em forma draconiana, ele poderia alcançar o 9º posto em poder. Depois de se tornar famoso, como está o desempenho de Varton? Linley perguntou. Varton recebeu o posto de Conde Imperial. No momento ele é uma estrela em ascensão no Império O'Brien. Em alguns anos talvez ele seja recrutado para o War Gods College. Yale suspirou. No futuro ele tem grandes chances de entrar no nível santo. Faculdade do Deus da Guerra? Nível santo? Na verdade, Linley não queria que seu irmão mais novo entrasse no War Gods College. Para os veneráveis guerreiros sangue de dragão, entrar no nível santo era algo que aconteceria sem falhar. Linley conversou com Yale durante uma manhã inteira. Linley agora estava totalmente à vontade, sabendo que todos os seus irmãos estavam vivendo boas vidas. Depois do almoço, terceiro irmão. Este é um talismã do conglomerado Dawson. Representa seu status como ancião. Pegue. Yale retirou um talismã preto. Linley ficou um pouco chocado. Um ancião? Quando Linley estava na cidade de Fenlai, ele já havia demonstrado o poder de um guerreiro rank 9 em estágio inicial. Naquela época, Linley tinha apenas 17 anos. Dada a sua habilidade natural como mago, e também o fato de que ele poderia se transformar em um guerreiro sangue de dragão, os anciões do conglomerado Dawson chegaram à conclusão de que mais cedo ou mais tarde ele entraria no nível santo. Sendo esse o caso, permitir que Linley se tornasse um ancião do conglomerado Dawson foi definitivamente um investimento digno. Apenas aceite porque somos manos. Yale riu. Linley olhou para Yale. Ele entendeu que ao aceitar este talismã significava que se no futuro o conglomerado Dawson enfrentasse alguma dificuldade, ele teria que ajudar. Afinal, este talismã representava poder e responsabilidades. Tudo bem, eu aceitarei. Rindo, Linley pegou o talismã. Mesmo que ele não tivesse esse talismã, se o conglomerado Dawson realmente enfrentasse alguma dificuldade, pelo bem de seu querido irmão Yale Linley, é claro, não poderia simplesmente ficar parado e assistir. Obrigado. Os dois irmãos eram muito próximos. Assim, havia muitas palavras que não precisavam ser ditas. Terceiro irmão. Sinto que sua aura, comparada a 3 anos atrás, está muito mais contida. Ao longo destes 3 anos, que nível de poder você alcançou? Yale baixou a voz e sussurrou a pergunta com curiosidade. Linley não escondeu a verdade.
Abaixo do nível santo, eu deveria ser invencível. E Eyal olhou com leve espanto para Linley. Chega por enquanto, tenho que voltar. Irei visitá-lo em alguns dias. Linley riu. A província administrativa do Mar do Norte. Dentro de uma pequena cidade comum. Dentro de um pátio tranquilo e isolado. Senhor Setli, um guerreiro de constituição poderosa gritou suavemente do lado de fora de uma porta. É hora de nos mudarmos. Um momento depois, com um rangido, a porta se abriu. Setli varreu o homem com seu olhar frio. Então vamos embora. Sim. O homem nem se atreveu a respirar alto. Setli saiu do pátio. Só então as pessoas próximas soltaram suspiros de alívio. Um olhar de um combatente santo no pico do nível foi suficiente para fazer o coração de um homem tremer. Rapidamente. O homem imediatamente insistiu. Os outros homens, escoltando aqueles 5 guerreiros imensamente musculosos, começaram a se mover também. Esses 5 enormes guerreiros tinham 2,2 metros de altura e eram surpreendentemente musculosos. Só que eles estavam firmemente amarrados por uma corda dourada escura. Não importa o quão poderosos eles fossem, eles não conseguiam se libertar desses limites. Suas bocas também foram seladas. Murmúrio, murmúrio. Os 5 irmãos tentaram xingar com raiva. Você quer morrer? Um dos guardas vestidos de preto desferiu um violento golpe de chicote no corpo de um dos 5 irmãos, mas deixou apenas uma leve marca branca. Porra, seus corpos são incrivelmente duráveis. Enquanto o grupo de Setli estava ocupado atravessando uma cidade após a outra na província administrativa do Mar do Norte, Linley confiava Rebecca e Leena aos cuidados das forças do conglomerado Dawson em Basil. E então Linley, Bebe e Aeru partiram em direção à cidade municipal de Deco. Esta tropa que escolta esses prisioneiros tem apenas 2 guerreiros de rank 9. Isso será fácil. Viajando nas costas de Aeru, Zasler riu. Eu me pergunto quem esse esquadrão está escoltando. Zasler, a notícia da morte de Perry já deveria ter chegado ao supervisor-geral dos assuntos da igreja no Império O'Brien, certo? Linley disse de repente. Sim, ele já deveria saber. Zasler disse. No entanto, eles definitivamente não saberiam que eu posso usar Busca da Alma. Livro 8, A Jornada de 10.000 quilômetros. Capítulo 34, em Estreito Direito. A cidade provincial de Deco era uma cidade de médio porte que abrigava uma população de 300.000 habitantes, sendo uma das cidades localizadas na fronteira entre a província administrativa do Noroeste e a província administrativa do Mar do Norte. Todos os dias havia um grande número de pessoas entrando e saindo da cidade. Nós chegamos. Vendo a cidade ao longe, Linley parou. Esta corrida, percorrendo 800 quilômetros em 6 horas, não cansou Linley nem um pouco. Na verdade, estava muito abaixo da velocidade máxima de Linley. Da mesma forma, para Aeru, a Pantera Nuvem Negra, também foi uma jornada bastante fácil. Nós chegamos. O sol ainda nem se pôs. Zasler virou a cabeça para olhar o sol, ainda alto no céu ocidental, e soltou um suspiro. Na memória de Perry, ele guardava o local exato da chegada, pois Perry planejava ir pessoalmente à prefeitura de Deco para dar as boas-vindas à festa. Linley e Zasler fixaram residência em uma mansão não muito longe do local de encontro. Ter dinheiro tornou muitas coisas mais fáceis. Depois disso, Linley e Zasler começaram a treinar silenciosamente, aguardando a chegada do esquadrão de escolta que iria cair na armadilha. Depois de cerca de 10 dias, depois de terem percorrido quase 2.000 quilômetros nas estradas da província administrativa do Mar do Norte, os homens de Setli finalmente chegaram às fronteiras da província administrativa do Mar do Norte. Bom dia, bom dia. Um homem chicoteou seu cavalo, incitando-o a ir ao lado de Setli. Ele disse respeitosamente, Milord, recebemos a notícia de que o supervisor da província administrativa do Noroeste, Conde Perry, foi morto. Devemos continuar em nossa rota previamente programada? Setli, montado a cavalo, ficou quieto por um momento, depois disse calmamente, a fé e a lealdade do Conde Perry ao Senhor são inquestionáveis. Ele definitivamente não teria traído o Senhor. Continue em nossa rota original. Sim, Milord. O cavaleiro ao lado dele reconheceu respeitosamente. O cavaleiro também não estava preocupado. Em primeiro lugar, o Conde Perry era de fato um adepto extremamente fervoroso da fé da Igreja Radiante. Ele definitivamente não se tornaria um traidor. E em segundo lugar, mesmo que conseguissem arrancar informações de Perry, no máximo perguntariam sobre algum segredo sobre a Igreja Radiante. Eles definitivamente não pensariam em perguntar sobre os planos deste time. Além disso, este esquadrão estava sob a escolta de Setli. Do que eles tinham que ter medo? Ao anoitecer, o esquadrão de Setli finalmente chegou à cidade municipal de Deco. Muito antes de Perry morrer, as forças da Igreja Radiante em Deco já haviam recebido suas ordens. Eles estavam esperando por esse time há muito tempo. Senhores, esta noite, apenas descansem um pouco. Comida e bebida já foram preparadas para você. O supervisor da prefeitura de Deco disse respeitosamente. Um especialista do 9º posto perguntou. Recentemente você não teve nenhum problema, teve? Nenhum. O supervisor disse respeitosamente. Bom, você pode sair agora. Esses atendentes, após terminarem de preparar a comida, também podem ir embora. Não precisamos deles aqui. O especialista do 9º posto disse. Sim. O supervisor disse respeitosamente.
Setli desmontou e dirigiu-se diretamente para a residência, em busca de um quarto para ficar. Sekalu, me ligue quando for hora do jantar. Ele fechou a porta. O combatente do 9º posto concordou respeitosamente. Sekalu era o capitão deste time, mas com a chegada de Setli, naturalmente ele ouviria Setli em todos os assuntos. Sekalu inspecionou de perto todos aqueles servos. Vendo que eram todos pessoas comuns, ele não se preocupou mais. Traga-os para fora, ordenou Sekalu. Os 5 irmãos foram imediatamente retirados da carruagem. Felizmente a carruagem era bastante espaçosa, caso contrário, aqueles 5 irmãos enormes não conseguiriam sentar-se. Escutem, vocês 5. Se você continuar gritando e fazendo barulho, na primeira vez que fizer isso, quebrarei seus braços. Na segunda vez cortarei suas línguas. Sekalu disse friamente. Seus subordinados então removeram as mordaças de pano da boca daqueles 5 irmãos. Os 5 irmãos olharam com raiva para Sekalu, mas sabiam que Sekalu era o tipo de pessoa que falava sério. Os 5 não planejavam ser tão tolos a ponto de dificultar as coisas para si mesmos. Sekalu, chegará o dia em que nós, 5 irmãos, mataremos você. O mais velho dos irmãos, Barker Beak, disse com uma voz fria. Sekalu apenas soltou uma risada. Outros podem não saber, mas ele sabia, que no futuro, esses 5 irmãos teriam sido transformados em recipientes para anjos. Quanto às suas almas, elas teriam sido destruídas. Se você tiver a chance, vou recebê-lo para tentar. Sekalu zombou em resposta. Os irmãos Barker viveram nos 18 ducados do norte. Eram órfãos criados por um velho, a quem chamavam de vovô. Vovô era dono de um restaurante comum e ganhava o suficiente para criar os 5. Desde pequenos, os 5 irmãos eram extremamente fortes. O avô deles também havia sido guerreiro no exército, e desde que eram jovens, ele os treinou. Inesperadamente, os 5 eram surpreendentemente talentosos. Quando eles tinham apenas 16 anos de idade, apenas sua força muscular lhes permitiu alcançar o 6º posto. A essa altura, os 5 irmãos tinham 30 anos e sua força física havia atingido o 8º posto em poder. Depois que o avô morreu, os 5 se juntaram ao exército. Dentro do seu ducado, que era um dos 18 ducados do norte, esses irmãos eram figuras heróicas, liderando exércitos impunemente. Nas batalhas entre ducados, os guerreiros do 8º posto poderiam ser considerados figuras de nível superior. Esses 5 irmãos possuíam corpos incrivelmente duráveis e também um poder de ataque muito feroz. No entanto, no final, eles ainda foram descobertos pelas forças da Igreja Radiante. A Igreja Radiante imediatamente despachou 2 especialistas próximos do 9º posto para liderar as pessoas para capturá-los. Eles resistiram, mas quando fizeram, os homens da Igreja Radiante exterminaram todas as suas famílias. Os irmãos Barker encararam a morte desses homens ao seu redor. Os 5 irmãos tinham anteriormente 3 esposas e 2 filhos entre eles. Os 2 solteiros também tinham mulheres que amavam, mas agora tudo foi destruído pela Igreja Radiante. Eles chegaram. Liley prestava atenção naquele pátio em particular todos os dias. Ele viu que a mansão anteriormente vazia estava finalmente cheia de pessoas, e a julgar pelo som, algumas pessoas. Os olhos de Zasler brilharam com uma luz verde por um momento. Rindo sinistramente, esperamos por mais de 10 dias. Finalmente chegou a hora. Liley, quando devemos agir? Zasler olhou para ele. Eles tinham superioridade definitiva de poder. Não importa quando eles agissem, seria um sucesso. Mais tarde à noite, Liley decidiu. Zasler assentiu também. A vizinha pantera nuvem negra, Airu, estava fingindo se esconder na grama do pátio. O tempo passou tranquilamente até o anoitecer. A cidade provincial de Deco ficou cada vez mais silenciosa. Ao anoitecer, estava quase totalmente silencioso. Liley, que estava sentado em posição meditativa, de repente abriu os olhos. Vamos. Liley olhou para Zasler. Tome cuidado. Não se preocupe. Zasler riu com autoconfiança. Vou convocar os mortos-vivos agora mesmo. Depois de apenas alguns segundos, 2 zumbis de pelos dourados apareceram do nada. Depois de mais algum tempo, uma figura humanoide envolta em uma capa preta apareceu no meio do pátio. O que é isso? Liley olhou perplexo para o humanoide vestido de preto. Um ancião do 9º nível no estágio ápice. Zasler riu com prazer. Liley assentiu. Seu lado tinha muitos especialistas poderosos, enquanto o adversário só tinha 2 especialistas do 9º posto. Além do mais, eles estavam atacando de emboscada. Esta batalha não seria nada desafiadora. Vamos! Liley pulou diretamente por cima do muro, com Bebe e a Pantera Nuvem Negra logo atrás. Zasler, seus 2 zumbis de pelo dourado e o Ancien Vict também seguiram atrás de Liley. Logo eles chegaram àquela residência. Vamos agir separadamente. Vou lidar com os guardas que supervisionam esses 5 irmãos e juntos, abriremos caminho por cada sala. Liley disse em voz baixa. Vamos embora. Os 5 irmãos Barker estavam no mesmo quarto. Do lado de fora da sala estavam 2 guerreiros do 8º posto montando guarda. Os 2 estavam bastante relaxados, examinando casualmente os arredores enquanto conversavam. Um momento antes de suas mortes, eles pareciam ter sentido algo, quando se viraram para olhar. Mas tudo o que viram foram 2 flashes diabólicos de luz roxa. O sangue jorrou de 2 pescoços decepados. Svi,
Bebe, Aeru, o ancião e os 2 zumbis de pelos dourados avançaram em direção às outras salas, enquanto Linley correu apressadamente para a sala com os 5 irmãos. Ao entrar na sala, os irmãos Barker encararam este monstro com espanto. Todo seu corpo estava coberto de escamas dracônicas negras e espinhos emanavam de sua testa e costas. Além do mais, Linley tinha um par de olhos dourados escuros que gelavam os corações daqueles que o viam. Quem é você? Não importa o quão ousado Barker fosse, agora ele estava bastante chocado. Mas a única resposta à sua pergunta foi um flash violeta de luz de espada. Svi, atingido pela espada divina violeta de sangue de Linley, aquelas cordas douradas escuras se separaram. Depois de ter dominado a habilidade de impor, o uso da espada macia violeta de sangue por Linley também atingiu um novo nível. Impor não foi restringido por armas. Um punho também poderia invocar o poder imponente dos céus. Um sabre ou uma faca também poderiam. Violeta de sangue era nítida para começar. Agora, com o ki de batalha de Linley permeando-o, cortar as cordas era uma tarefa muito fácil. Vendo as cordas abertas, os 5 irmãos compreenderam imediatamente que este homem tinha vindo para resgatá-los. Mas antes mesmo que eles tivessem a chance de expressar seus agradecimentos, de repente, foda-se, um grito de raiva. Ah! Um grito cheio de dor. A expressão no rosto de Linley mudou e ele voltou apressadamente para o pátio principal. Ele viu o ancião de túnica preta gemendo de dor no chão, enquanto o chão de pedra do pátio estava agora coberto de rachaduras. Claramente, isso foi causado pela queda do antigo Vict no chão. Além disso, havia indícios de sangue verde no chão também. O que está acontecendo? Linley ficou chocado. Zasler também ficou muito surpreso. Não é bom. Há um especialista aqui. O Ancien Vict era um combatente de pico do 9º rank e seu corpo era extremamente durável. O especialista na sala foi capaz de feri-lo gravemente e fazê-lo voar com apenas um movimento. Isso foi muito assustador. Bebe, Aeru, voltem. Linley ordenou mentalmente. Bebe e Aeru se transformaram em 2 borrões pretos quando voltaram para o pátio. A essa altura, os 5 irmãos Barker também haviam saído, mas Linley manteve seu olhar focado naquela sala. HMPH. Com um sorriso frio, um homem baixo e magro saiu da sala. Seu cabelo curto e prateado parecia fio de aço. Este homem parecia muito frio, especialmente quando se via seu olhar gelado. Setli olhou friamente para o ancião. Um necromante? Virando a cabeça para olhar para Linley e Zasler, ele zombou. Eu estava me perguntando quem era. Então é o necromante Zasler, e aquele chamado gênio, o guerreiro sangue de dragão Linley. Todos os superiores da Igreja Radiante estavam muito familiarizados com a aparência em forma de dragão de Linley. Excelente! Todos vocês são alvos da Igreja Radiante. Hoje vou levar todos vocês. Os lábios de Setli se curvaram para cima, um sorriso frio aparecendo em seus lábios. Agite, agite. A cauda dracônica de Linley balançou, batendo no chão. De repente, uma luz cor de terra cobriu todo o terreno do pátio. Todos no pátio sentiram a cabeça momentaneamente tonta. Zasler não pôde evitar cair de joelhos, mas imediatamente depois, outra camada de luz terrena cobriu Zasler, o ancião, os 2 zumbis de pelos dourados, Bebe e Aeru. Eles não sofriam mais os efeitos desse poder gravitacional. Magia estilo terra, campo de supergravidade. Então é como dizem nossos relatórios. Você não é apenas um guerreiro sangue de dragão, você também é um mago genial. Setli riu calmamente. Seu campo gravitacional é cerca de 8 vezes maior que o normal. Eu não esperava que em apenas alguns anos você avançasse do 7º para o 8º posto. Infelizmente um gênio como você vai morrer hoje. Setli caminhou um passo de cada vez em direção a Linley. Cobrar. Zasler soltou um grito baixo. Os 2 zumbis de pelo dourado imediatamente soltaram grunhidos profundos e depois atacaram Setli. Ao mesmo tempo, todos os aliados de Zasler e Linley fugiram, como se de comum acordo. Um flash frio de luz de espada. Os 2 zumbis de pelo dourado foram imediatamente cortados ao meio, desabando no pátio. Você quer fugir? Setli, num piscar de olhos, apareceu no ar na frente do esquadrão de Linley. Ele ficou ali no ar, empunhando a espada longa que acabará de manchar com o sangue dos zumbis de pelos dourados. É realmente um combatente de nível santo. Zasler riu amargamente. Na verdade, mais cedo, quando eles viram o Ancien Vict, 9º estágio de pico, ser gravemente ferido em um golpe, Linley já sabia que as coisas não estavam boas. Ele sabia que essa pessoa provavelmente era do nível santo. E agora eles sabiam que isso era um fato. Os combatentes de nível santo foram capazes de voar a uma velocidade surpreendente. Não havia como eles conseguirem fugir. Linley e Zasler trocaram olhares. Eles sabiam exatamente em que tipo de situação se encontravam. Achei que as atividades de hoje teriam sido muito tranquilas. Quem imaginaria que encontraríamos um combatente santo? Linley ficou extremamente infeliz com isso. Seus olhos dourados e escuros olhavam fixamente para Setli. Não há escolha a não ser fazer tudo. Livro 8, A Jornada de 10.000 quilômetros. Capítulo 35, As Verdades Profundas da Terra. A noite estava fria como água. O vento frio da noite profunda soprava tristemente. O esquadrão que pertencia a Setli havia sido eliminado anteriormente. Agora, apenas Setli permaneceu.
O lado de Linley tinha Linley, Beb, Aeru, Zasler e os 5 irmãos Barker. O lado adversário tinha apenas Setli. Mas sem dúvida, neste momento o lado de Linley estava em uma posição mais fraca. Até mesmo fugir seria muito difícil. Os efeitos do campo de supergravidade são baseados no solo. Quanto mais longe do solo, menor é a sua influência. Linley sabia muito bem que uma vez que um combatente de nível santo voasse várias dezenas de metros acima do solo, provavelmente não sentiria o campo gravitacional. Neste momento, Setli estava pairando cerca de 10 metros acima do solo. Mesmo que ele seja impactado pelo efeito gravitacional, no máximo seria cerca de 2 vezes a gravidade normal. Tão rápido quanto um raio, Linley considerou suas opções e como poderiam permanecer vivos. Zasler disse em voz baixa: Linley, combatentes de nível santo podem voar, mas muito parecidos com feras mágicas voadoras, embora possam voar muito rápido em altas velocidades, suas velocidades de giro e agilidade aérea são apenas talvez 1 ou 2 vezes mais rápidas que os combatentes da 9ª classificação. Esse raciocínio foi muito simples. Assim como quando os humanos corriam em alta velocidade, eles seriam capazes de correr em linha reta com bastante facilidade, mas se de repente virassem à esquerda, de repente virassem à direita e de repente corressem para trás e para frente novamente, você teria sorte se alcançasse uma velocidade de 1/3 do seu máximo normal. Velocidade. Linley entendeu essa lógica, mas não tinha pensado nisso agora. Agora que ele fez isso, uma ideia passou pela mente de Linley. O que você quer resistir? Setli estava empunhando aquela espada manchada de sangue verde. Beb, Aeru, não saiam da área do campo de supergravidade. Os olhos dourados e escuros de Linley encararam Setli no ar. Os combatentes de nível santo são muito poderosos, mas ele é um guerreiro. Ele não tem como neutralizar os efeitos do campo de supergravidade. Se ele quiser, pode ficar no ar. Assim que ele chegar ao solo, sua velocidade será reduzida pela metade ou reduzida para 1/3. Até então, ele não será mais rápido que eu, nem será mais rápido que você. Beb e Aeru soltaram um grunhido baixo, mas Zasler franziu a testa. Sua velocidade não era tão rápida. Vamos enfrentá-lo. Nós 5 irmãos definitivamente não nos permitiremos atrapalhar você, benfeitor. Os irmãos Barker gritaram. Os músculos dos 5 irmãos começaram a ondular e inchar, fazendo-os parecerem feras mágicas aterrorizantes. Empunhando a espada pesada de adamantina em suas mãos, Linley olhou para Setli no ar. Não seja precipitado. Setli também não tinha pressa em agir, olhando calmamente para eles. Como um combatente santo no pico do nível, como ele poderia estar preocupado em ser incapaz de lidar com essas pessoas? Velocidade? Os olhos penetrantes de Setli olharam friamente para Linley. Essa sua tática pode ser útil contra aqueles que acabaram de entrar no nível santo, mas infelizmente, cheguei ao nível santo séculos atrás. Garoto, o nível santo não é tão simples quanto você parece pensar. O nível santo não trata apenas de usar força para fazer coisas de força bruta, requer uma compreensão mais profunda. Linley ficou na frente de todos com a espada na mão, olhando friamente para Setli. Essa tática era a única opção disponível para ele. Diante da velocidade de um nível santo, ele não tinha para onde correr. Sua única opção era permanecer no campo de supergravidade. Só então ele teve uma chance na vida. Uau! Setli de repente disparou em direção a Linley como uma flecha lançada, seu manto preto tremulando levemente com o vento. No entanto, aquela espada longa dele, coberta de luz dourada, cortou em direção a Linley a uma velocidade muito comum. Mas assim que ele atacou com a espada, uma aura fria pareceu permear todo o pátio. Linley instantaneamente sentiu como se tivesse entrado em um reino congelado. Ele estava totalmente cercado por aquela aura congelante, e ao mesmo tempo, toda a área parecia ter sido bloqueada por aquela aura. Embora aquela espada estivesse se movendo a uma velocidade normal, ela cortou Linley com uma força irresistível. O nível impor, HMPH. Lenta mas inexoravelmente, a espada pesada de adamantina nas mãos de Linley começou a se mover. Os olhos de Setli brilharam de repente. Golpear. Sua espada longa gelada de repente dividiu o ar, aumentando sua velocidade 10 vezes. Num piscar de olhos, chegou perto do corpo de Linley. A espada pesada adamantina de Linley era como um peixe na água, deslizando agilmente pelo ar para bloquear a espada longa gelada. Um deles foi rápido, o outro lento. Mas o estranho é que as 2 espadas se cruzaram. Ruumble. Não houve outros sons quando a espada pesada de adamantina e a espada longa gelada se atingiram. Só que o próprio ar estremeceu de repente. Os olhos dourados e escuros de Linley continuaram a olhar friamente para o oponente. Verdades profundas da Terra, ondas de tripla camada. Setli apenas sentiu uma vibração estranha sendo transmitida a ele, como se 3 ataques profundos e poderosos estivessem atacando violentamente seu coração. Bum! Um barulho aterrorizante explodiu de Setli quando seu ki de batalha prateado explodiu descontroladamente em todas as direções do corpo de Setli. Cada raio de ki de batalha atravessou facilmente os edifícios circundantes como agulhas. Cuidadoso. Linley rugiu alto, imediatamente permitindo que o ki de batalha sangue de dragão em seu próprio corpo explodisse também, tentando freneticamente bloquear aquela explosão unidirecional de ki de batalha prateado, para proteger os 5 irmãos Barker atrás dele.
Mas apesar de fazer isso, ele não foi capaz de proteger totalmente a todos, pois vários fios de ki de batalha prateado ainda atingiram os 5 irmãos em seus corpos. Golpear. Várias dezenas de linhas sangrentas foram desenhadas em seus corpos, mas os 5 irmãos conseguiram sobreviver. Que defesa surpreendente! Lilei suspirou de espanto. Felizmente Cetli explodiu acidentalmente seu ki de batalha, resultando em todos os sentidos. Esta foi a única razão pela qual os irmãos Barker não perderam a vida, apesar de terem sido atravessados por linhas e feridas sangrentas. Quanto a Zasler, na frente dele estava um cavaleiro empunhando uma lança que usava uma pesada armadura preta. Este era o Capitão Cavaleiro Negro, um dos 3 principais mortos-vivos de Pico do 9º posto sob seu comando. Estrondo. Todas as paredes próximas desabaram e até mesmo as mansões próximas foram impactadas pelas vibrações. Algumas pessoas foram literalmente abaladas até a morte por aquela explosão unidirecional de ki de batalha de nível santo. Ah, ajuda! Todas as pessoas próximas começaram a gritar em pânico. Uma explosão como essa acordou também algumas pessoas na cidade municipal de Deco, e todos os cidadãos próximos começaram a fugir de suas casas. O grupo de Lilei apenas olhou solenemente para Cetli no ar. Uma pequena sugestão de sangue podia ser vista no canto dos lábios de Cetli. Cetli limpou o sangue e depois olhou para Lilei com espanto. Finalmente ele suspirou. Lilei, eu não esperava que você já tivesse ultrapassado o nível de utilização da força dos céus e da terra. Admirável, verdadeiramente admirável. Utilizar a força dos céus e da terra era o que era conhecido como impor. Este foi o nível que os níveis santos comuns alcançaram. Ele recebeu este meu ataque sem qualquer preparação e ainda assim não foi gravemente ferido. O coração de Lilei esfriou. Cetli olhou para Lilei. Ele suspirou. Lilei, eu realmente sinto que é uma pena. O nível atual de percepção e compreensão que você alcançou está aproximadamente no mesmo nível da maioria dos combatentes de nível santo no pico do estágio. De modo geral, a razão pela qual a maioria dos 9º postos no estágio de pico não conseguem chegar ao nível santo é porque seus insights e nível de compreensão são insuficientes. Mas para você o oposto é verdadeiro. Você possui um nível muito alto de compreensão, mas seu ki de batalha está longe de ser suficiente. O próprio Lilei também entendeu essa lógica. Para um gênio como você morrer assim é realmente uma pena. Os olhos de Stelle começaram a ficar afiados e ferozes novamente. Com uma voz fria ele disse, Lilei, para mostrar meu respeito por você, usarei meu ataque mais poderoso para lidar com você, o mundo congelado. Na verdade, você realmente achou que esse campo de supergravidade poderia me afetar? Cetli zombou e então seu corpo começou a irradiar uma terrível luz prateada. Cetli parecia ter se transformado no próprio sol, já que sua luz prateada abrangia facilmente uma área de várias centenas de metros quadrados. Meu campo de supergravidade? Lilei descobriu para seu espanto, que a essência elementar da Terra que ele usou para criar o campo de supergravidade foi totalmente eliminada por aquela luz prateada. Dentro de várias centenas de metros, a área era o domínio absoluto daquela luz prateada. Uma pessoa de 21 anos poderia realmente atingir tal nível. Cetli também suspirou continuamente. Muitas pessoas não seriam capazes de entrar no nível santo, apesar de trabalharem nisso por centenas de anos. Mas Lilei, ele tinha apenas 21 anos e ainda assim estava em um nível de compreensão muito alto. Bebe, Aeru, preparem-se para fugir. Lilei transmitiu mentalmente. Chefe. Bebe começou a ficar ansioso. Não demore. Lilei rugiu mentalmente com raiva. Bebe e Aeru rugiram de fúria, mas também não tiveram escolha. Neste momento, nem os 5 irmãos Barker nem Zasler sabiam o que dizer. Lilei ficou na frente de todos eles, olhando para Cetli. Minha única escolha é usar os níveis mais elevados das verdades profundas da Terra, que ainda não dominei verdadeiramente. Os olhos dourados e escuros de Lilei estavam fixos nos de seu oponente. Sua espada pesada de adamantina estava em suas mãos. As ondas de tripla camada das verdades profundas da Terra eram apenas o básico. Esta onda tripla em camada mais básica, Lilei foi capaz de liberar com 100% de sucesso agora. Quanto aos ataques de nível superior, Lilei estava muito menos confiante. Mas agora ele não teve escolha se não tentar. Além das verdades profundas da Terra, também tenho aquela outra técnica perigosa. Os olhos de Lilei lentamente começaram a ficar vermelhos. Grow! Lilei se curvou. De repente suas pernas cobertas de escamas de dragão chutaram o chão, lançando seu corpo para cima como uma pedra enorme de uma catapulta, esmagando-se violentamente em direção ao Cetli no ar. Volte para baixo. Cetli balançou friamente a espada para Lilei. Ah! Lilei uivou de repente. A pesada espada adamantina em sua mão direita cortou violentamente Cetli com força e fúria ilimitadas, enquanto, ao mesmo tempo, sua mão esquerda brilhava com uma bela luz violeta. O artefato divino, espada divina violeta de sangue. No mesmo momento em que ele desenhou a violeta de sangue, Lilei enviou sua energia espiritual para ela, ativando sua presença aterrorizante e sinistra. Toda a violeta de sangue estava agora totalmente coberta por aquela maldita luz vermelha. Bam! Com Lilei no centro, uma onda de luz vermelha e sinistra envolveu Lilei.
Até pessoas a centenas de metros de distância começaram a gritar de terror, e até os 5 irmãos Barker ficaram tão aterrorizados que começaram a tremer. Até o coração de Zasler também estava cheio de medo. À distância, as pessoas que viam Linley no ar, cercado por aquela aura vermelha sinistra, sentiam que ele definitivamente devia ser um deus diabólico contra o qual não ousavam se rebelar. Quanto a Setli, quem era o mais próximo de Linley? Setli apenas sentiu uma aura terrível e sinistra envolvê-lo completamente. Essa aura sinistra era ainda mais aterrorizante do que a aura emitida por Dilin, o rei da Cordilheira das Bestas Mágicas. Aquela aura densa e sinistra entrou em seu corpo, atingindo diretamente sua mente e alma. Matar, matar, vozes estranhas cantavam sem parar em sua mente. Setli sentiu como se tivesse voltado à juventude, quando era um jovem mendigo. Ele sentia o mesmo terror ilimitado que sentia então, quando todos os dias era chicoteado pelo líder daqueles homens. Mas os corações dos combatentes de nível santo eram extremamente resolutos. Setli suprimiu o terror que sentia, permitindo que o ki de batalha prateado em seu corpo explodisse. Sob esse tipo de situação, Setli só conseguiu utilizar metade de seu poder. Morrer. Os olhos de Linley estavam totalmente vermelhos e ele atacou Setli com sua espada pesada de adamantina. Bam, bam, bam. A espada pesada de adamantina colidiu 3 vezes com a espada de Setli. Cada vez, o braço direito de Linley ficou dormente devido ao choque, a ponto de sua mão começar a se abrir. Svi, svi. Ao mesmo tempo em que a espada pesada de adamantina atacou 3 vezes, a violeta de sangue também cortou mais de 10 vezes. Cada um dos ataques estranhos atingiu o mesmo local. Embora o ki de batalha de Setli fosse muito denso, o 8º golpe de espada conseguiu perfurá-lo. O 9º e o 10º ataques realmente perfuraram os músculos de Setli, mas o corpo de Setli também estava cheio daquele denso ki de batalha. Linley foi incapaz de permanecer parado no ar. Depois de desferir esses 10 golpes, ele começou a afundar em direção ao chão. HMPH. Os olhos de Setli já estavam frios. Ser forçado por um mero combatente de pico do 9º posto a tal estado era uma humilhação absoluta. Setli soltou um grunhido. O mundo congelado. Ao cair, Linley viu que no céu, uma miragem da sombra de uma espada havia dividido o próprio espaço-tempo. Em um piscar de olhos, atingiu seu corpo. Neste momento, esta sombra ilusória de uma espada parecia ter varrido o mundo inteiro. No mundo de Linley, a única coisa que existia era esta espada ilusória. Linley não teve tempo para bloquear. Zasler, os 5 irmãos Barker e as pessoas que assistiam de longe sentiram que a temperatura ambiente havia caído para um grau extremamente, terrivelmente baixo. Frost começou a se formar em suas sobrancelhas. Ao mesmo tempo, a espada longa nas mãos de Setli perfurou o coração de Linley. Mas Linley não reagiu, permitindo que a espada longa o perfurasse à vontade. Mestre, chefe, Airu e Bebe, essas 2 feras mágicas, só podiam assistir impotentes enquanto Linley estava prestes a ser morto. Livro 8 A Jornada de 10.000 Quilômetros, Capítulo 36 Verdadeiros Especialistas. Este ataque de espada de Setli, em termos de nível, superou do nível impor. Se as verdades profundas da terra da espada pesada adamantina fossem um tipo de ataque especial, então este ataque de Setli poderia ser resumido usando uma única palavra: rápido. Vou morrer? Linley estava cheio de ressentimento e falta de vontade de morrer. Ele queria viver. Ele ainda não havia alcançado seus objetivos. Mas infelizmente neste mundo, muitas pessoas morreram em momentos e lugares que não escolheram. Afinal, o mundo não girava em torno de nenhuma pessoa. Muitos eventos não atenderiam aos seus desejos. Chefe. As lágrimas de Bebe já começaram a fluir, mas de repente Bebe ficou atordoado. Não apenas Bebe. Airu, Zasler, o Capitão Cavaleiro Negro, os 5 irmãos Barker e até mesmo o grupo distante de espectadores ficaram todos atordoados. O que está acontecendo? Todo mundo ficou pasmo. Linley estava no chão agora, enquanto Setli estava atacando Linley do céu. Sua espada estava muito, muito perto da testa de Linley. Mas os dois não se moveram, eles estavam congelados em posição. Até mesmo a gota de sangue escorrendo da mão direita ferida de Linley congelou no ar. Neste momento, foi como se todo o espaço-tempo em torno de Linley e Setli tivesse subitamente congelado. Objetos, corpos, tudo estava paralisado. Não apenas eles. Bebe, Airu, Zasler, os 5 irmãos Barker, todos eles estavam congelados. Silêncio. Uma sensação sombria. Uma terrível sensação de solidão e tranquilidade. Uma expressão de espanto apareceu nos olhos de Setli. Mestre Linley, muito tempo sem ver. Uma voz gentil e brincalhona soou. Um homem aparentemente de 30 e poucos anos com longos cabelos negros, vestido com uma túnica larga se aproximou. Ele parecia o mesmo de sempre, como se ele tivesse acabado de acordar. Setli, certo? Todos vocês, jovens, alcançaram o pico do nível santo. Se eu ainda não avançasse, realmente me sentiria muito envergonhado de conhecer alguém. O homem preguiçoso vestido com o manto solto acenou com a mão. Como se tivesse sido atingido por uma montanha, Setli foi lançado voando para trás como se fosse um meteoro. Bam, 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 bam. O corpo de Setli bateu em 10 paredes de pedra antes de finalmente atingir o chão. Linley, não vejo você há cerca de 3 anos, certo?
O homem indolente sorriu para Linley. Neste momento, Linley de repente sentiu como se pudesse se mover novamente. Bebe, Airu, Zasler e os 5 irmãos Barker também recuperaram sua capacidade de movimento. Aquela aura supressiva aterrorizante havia desaparecido. Senhor César. Linley imediatamente prestou seus respeitos agradecidos. Linley sentiu mais gratidão por César do que nunca. Agora mesmo, ele realmente sentiu que era totalmente inútil. O homem acabará de salvar sua vida. Como ele poderia não estar grato? A pessoa que veio era de fato César, o rei dos assassinos. Zasler e os outros ficaram olhando surpresos com a boca aberta. O que eles tinham visto naquele momento era simplesmente muito bizarro. E diante desse homem, Setli foi totalmente incapaz de resistir. O som de pedras estrondosas podia ser ouvido. Setli levantou-se. Embora seu rosto estivesse coberto de poeira e sujeira, ele ainda se aproximou, olhando incrédulo para César. Você, isso. Setli estava em choque total. Isso o quê? Haha, me diga. Isso o quê? César sorriu maldosamente para Setli. Setli havia perdido totalmente o comportamento e a postura de um especialista, apenas olhando para César com total espanto. Ele gaguejou, Deus, reino divino? Reino divino? Linley e Zasler também ficaram surpresos. Não admira que Setli tenha ficado tão surpreso. Agora mesmo, quando tudo de repente foi congelado no lugar, estava o poder lendário de um reino divino. Somente um nível de deidade poderia utilizar esse poder. Neste momento, o continente Yulan tinha 4 especialistas supremos, o deus da guerra O'Brien, o sumo sacerdote e os reis da Floresta das Trevas e da Cordilheira das Bestas Mágicas. Mas agora, este rei dos assassinos, César, tinha seu próprio reino divino? Haha, César riu. Senhor César. Linley e os outros olharam para César com espanto. César sorriu enquanto acariciava o bigode. Não fique surpreso. Setli, você e os outros foram muito arrogantes. Inferno, seu velho César, atingiu o pico do nível santo há mais de 5.000 anos, e minha velocidade de treinamento foi muito mais rápida que a sua. Eu sou um gênio, você sabe. César cuspiu um pouco de saliva, bufando enquanto continuava. Mas o seu velho ficou preso no auge do nível santo por mais de 5.000 anos. Se eu ainda não conseguisse encontrar uma maneira de avançar, realmente me sentiria envergonhado. Assim, há 2 anos, finalmente rompi aquela pequena barreira. Setli, Linley, Zasler e os outros permaneceram em silêncio. Deus do céu. Só assim, outro combatente em nível de deidade nasceu. Linley achou isso compreensível na verdade. De acordo com o que o vovô Duerrin havia dito, César era uma pessoa da era de Duerrin Covart e mesmo naquela época, ele era um especialista de nível santo. Avançar depois de 5.000 anos e finalmente alcançar o nível de deidade não foi exatamente algo que aconteceu do nada. Senhor César. Setli curvou-se respeitosamente. Qualquer combatente em nível de deidade era digno de respeito. Ao atingir o nível de deidade, pode-se ignorar a existência até de impérios. Eles eram os verdadeiros e mais elevados poderes da Terra. Não seria muito difícil para um combatente no nível da deidade destruir toda a união sagrada, arriscando no máximo alguns ferimentos graves. O que é? César olhou para Setli. Setli disse respeitosamente, Lorde César, durante todos esses anos, o relacionamento entre a Igreja Radiante e você, Lorde César, tem sido excelente. Eu me pergunto se Lorde César estaria disposto a se juntar a nós na Igreja Radiante. Contanto que você esteja disposto, Lorde César, acredito que Sua Santidade, o Santo Imperador, estaria disposto a atender a qualquer pedido. Este era um combatente de nível deidade. Muito provavelmente Aidens estaria disposto a renunciar ao Santo Imperador para ele. Afinal, com um combatente de nível divino supervisionando a Igreja, o status da Igreja Radiante no continente Yulan seria totalmente diferente. Não interessado. César bufou. Inferno, ao longo desses anos, seu velho nem sequer esteve disposto a administrar os assuntos da minha própria organização Sabre. E você quer que eu trabalhe em seu nome? Setli soltou 2 risadas estranhas. Neste momento, muito provavelmente César poderia ficar na frente do Sagrado Imperador, apontar o dedo no nariz do homem e depois amaldiçoá-lo, e o Sagrado Imperador não ousaria emitir nenhum som. Este era o prestígio de um combatente no nível da deidade. Senhor César, se você não quiser, não forçaremos. Mas quanto a este Linley, ele matou muitas pessoas da nossa Igreja Radiante. Lorde César, você estaria disposto? Besteira. César chutou Setli no estômago, mas claramente César não usou nenhuma força no chute. Linley é um mestre escultor no mesmo nível do mestre Prose e dos outros. Não tenho muitos hobbies. Umas são mulheres bonitas, a outra são esculturas. Você quer matar mestre Linley na minha frente? Nos seus sonhos. Setli não se atreveu mais a dizer nada. Setli ficou extremamente frustrado, porque sua missão era escoltar esses 5 irmãos de volta à Igreja Radiante. Todos esses 5 irmãos tinham corpos que eram do 8º nível apenas em força muscular. Uma vez que os anjos descessem sobre eles, eles se transformariam em 5 combatentes de nível santo de pico. Senhor César, tudo bem. A Igreja certamente lhe dará uma cara, Lorde César. Setli esboçou um sorriso.
No entanto, aqueles 5 ali são pessoas que nossa igreja absolutamente deve ter. Não importa o custo, devemos levá-los de volta conosco. Espero, Lord César, que você concorde. Ah, esses 5? Pegue eles. De qualquer forma, eu não os conheço. César disse casualmente. A igreja radiante de fato o tratou muito bem ao longo dos anos. Assim, César também daria a cara da igreja radiante. Os 5 irmãos Barker ficaram surpresos. Senhor César, Linley disse freneticamente. Linley, essas 5 pessoas têm algum tipo de relacionamento muito importante com você? César torceu os lábios. Não parece ser o caso. Não se preocupe com eles, então. Apenas aproveite sua própria vida. Por que se preocupar com os deles? Esse era o temperamento de César. Ele viajou sozinho e agiu como quis. Obrigado, Lord César. Setley ficou muito feliz. César sorriu para ele e depois se virou para olhar para os 5 irmãos Barker. Deixe-me dar uma olhada e ver quem você é, que a igreja radiante valorizaria tanto você. César varreu os 5 irmãos Barker com seu olhar. Os 5 irmãos Barker eram realmente muito atraentes. Aqueles corpos de 2,2 metros de altura e formas terrivelmente musculosas. Todos eles pareciam ursos enormes. É melhor que vocês 5 não resistam. Setley se aproximou. Zasler e Linley queriam detê-lo, mas sob o olhar frio de Setley, Zasler e Linley só conseguiram rir amargamente por dentro. Como eles poderiam parar um combatente santo no pico do estágio? Linley tinha acabado de usar tanto a aura sinistra da espada violeta de sangue quanto os ataques mais poderosos da espada pesada adamantina. Apesar disso, ele só causou ao adversário os ferimentos mais superficiais. Linley, não importa o que aconteça, nós 5 irmãos gostaríamos de lhe agradecer. Barker, o mais velho dos 5 irmãos, disse em voz alta. Esses 5 sujeitos são bem grandes, não são? A voz brincalhona de César soou. Setley respondeu imediatamente. Sim, eles são bastante musculosos. César olhou para os 5 homens. Sua expressão, originalmente brincalhona, de repente se transformou lentamente em um olhar taciturno. Ele até começou a caminhar lentamente em direção aos irmãos Barker, um passo de cada vez. Por que você está vindo? O terceiro dos 5 irmãos, Azer, Eisha rosnou. Terceiro irmão, não seja rude. Barker rosnou de volta. Grande irmão. O homem musculoso disse infeliz. César olhou calmamente para os 5 irmãos. Ao seu lado, Setley começava a ficar surpreso. Em voz baixa, ele perguntou, Lord César, o que você está fazendo? Setley, você pode sair agora. César disse calmamente. Então, Lord César, eu me despeço de você. Setley disse respeitosamente. Então ele imediatamente gritou para os irmãos Barker. Vocês 5, andem na frente. Eu disse que você pode sair agora. Os 5 ficarão para trás. César disse com uma voz fria. Setley ficou surpreso. Atrás deles, Linley e Zasler também ficaram atordoados. Até os 5 irmãos Barker ficaram chocados com essas palavras. Senhor César, você... Setley olhou para César com espanto. Há poucos momentos, César concordou em deixá-lo levar os 5 embora. Mas num piscar de olhos as coisas mudaram. A expressão de César estava mais fria e sombria do que nunca. Ele olhou friamente para Setley. Setley, ouça claramente. Volte e conte isso a Aidens. Se no futuro os homens da igreja fizerem qualquer tentativa contra esses 5 irmãos, então não me culpe, César, por não ter lhe dado cara quando eu massacrava meu caminho para sua ilha sagrada. Ao ouvir essas palavras, Setley ficou totalmente chocado. Se você sair agora, vou fingir que nada aconteceu hoje. Caso contrário, os olhos de César brilharam com uma luz fria, e uma aura assassina aterrorizante começou a emanar dele. César era o rei dos assassinos, para começar. Ele se especializou em assassinato. E agora, César era um combatente em nível de deidade. Uma vez que César tomou a decisão de ir contra a Igreja Radiante, apenas por se envolver em assassinatos, ele provavelmente poderia matar todos os combatentes de nível santo da Igreja Radiante sem sofrer um único ferimento. Não importa o que acontecesse, a Igreja não poderia se dar ao luxo de ofender um combatente em nível de deidade, muito menos um combatente em nível de deidade especializado em assassinatos. Tudo bem, o coração de Setley estava cheio de amargura, também estava cheio de raiva. Raiva pelo quão arrogante e dominador César estava sendo. Mas Setley sabia que a pessoa à sua frente era um combatente de nível divino. Ele estava qualificado para ser autoritário e dominador. Ele não se atreveu a mostrar sua raiva ou retaliar. Então, Lord César, eu me despeço de você. Setley curvou-se ligeiramente e depois se transformou em um borrão, desaparecendo da cena. Linley, Zasler e os 5 irmãos Barker olharam para César perplexos. No passado, César sempre foi tão preguiçoso e indiferente. Então por que ele ficou tão solene ao ver os 5 irmãos Barker? Linley também ficou extremamente intrigado. César olhou para Linley e seu grupo. Venha comigo e deixe este lugar. Existem alguns espectadores aqui, e espero que os combatentes de nível santo já tenham detectado as poderosas ondas geradas por esta batalha. Na verdade, não havia combatentes de nível santo na cidade municipal de Deco.
O combatente santo mais próximo estava a mais de 1000 quilômetros de distância. Mesmo os combatentes de nível santo demorariam um pouco para percorrer essa distância durante o voo. Lilei e os outros imediatamente seguiram César para fora do campo de batalha. Naquela mesma noite, eles deixaram a cidade municipal de Deco e entraram no deserto montanhoso. Só então César fez com que todos parassem para descansar. Vamos passar a noite aqui por enquanto. César suspirou. Neste momento, César não parecia tão despreocupado e desenfreado como normalmente era. Pelo contrário, ele parecia bastante triste. Lilei teve a sensação de que César devia ter algum tipo de conexão com aqueles 5 irmãos. Livro 8 A Jornada de 10.000 quilômetros, capítulo 37 Os Guerreiros Imortais. Estalar. A fogueira estava acesa. César, Lilei, Zasler e os 5 irmãos Barker sentaram-se ao redor da fogueira. Beb estava descansando na coxa de Lilei, enquanto Airu estava deitado atrás de Lilei. Acampar durante a noite no deserto era bastante perigoso. Mas quem ou que poderia ameaçar o grupo de Lilei? Especialmente com aquele especialista em nível de deidade entre eles. Por que você nos salvou? O mais velho dos 5 irmãos disse em voz alta. Lilei e Zasler se viraram para olhar para César. Esta era uma questão sobre a qual eles também estavam curiosos. César olhou para os 5. Ele não respondeu, em vez disso fez-lhes uma pergunta. Seu pai? Sua mãe? Todos os nossos parentes estão mortos. Quanto aos nossos pais? Éramos órfãos desde pequenos. Barker respondeu. Eles estavam agora na casa dos 30. Para eles que passaram a vida inteira nas terras devastadas pela Guerra dos 18 Ducados do Norte, crescer sem os pais não foi nada de especial. Afinal de contas, naquelas terras devastadas pela Guerra dos 18 Ducados do Norte, os órfãos eram uma visão comum. Órfãos. César soltou um longo suspiro. Eu não esperava que depois de todos esses anos, o clã Arman, Amenda, cuja fama abalou o continente Yulan, caísse em tal estado. Os 5 irmãos Barker, Lilei e Zasler começaram. Lord César, você está dizendo que os irmãos Barker são... Lilei adivinhou o que César estava dizendo. César assentiu. Certo. Esses 5 irmãos pertencem ao clã Arman, o clã dos Guerreiros Imortais, um dos 4 clãs dos Guerreiros Supremos do continente Yulan. Guerreiros Imortais? Barker e seus irmãos se entreolharam em estado de choque. Como isso é possível? Os 5 irmãos levantaram-se, atordoados. Eles eram órfãos desde a juventude. Como eles poderiam ousar imaginar que pertenciam a um dos clãs dos Guerreiros Supremos? Lilei já havia adivinhado a verdade assim que ouviu César dizer as palavras clã Arman. Afinal de contas, os registros do próprio clã de Lilei incluíam informações sobre cada um dos 4 clãs dos Guerreiros Supremos. O clã Baruch dos Guerreiros Sangue de Dragão, o clã Raid dos Guerreiros Violet Flame, o clã Presa dos Guerreiros Listrados de Tigre, Bolei, e o clã Arman dos Guerreiros Imortais. Há 5.000 anos, esses 4 clãs eram de fato extremamente famosos. Além do deus da guerra e do sumo sacerdote, sem dúvida, os 4 guerreiros supremos estavam no auge absoluto do poder humano. Embora existissem outros chamados combatentes de nível santo de pico, esses combatentes de nível santo de pico não poderiam se igualar aos guerreiros supremos. Poder e percepção, essas eram 2 coisas que se apoiavam e se complementavam mutuamente. Por exemplo, neste momento, o nível de compreensão de Lilei era muito alto. Ele havia ultrapassado o nível impor, e estava se aproximando do pico do nível santo em termos de compreensão. Mas seu poder real era extremamente fraco. Naturalmente, sua força de ataque era muito mais fraca que a de um combatente santo. Historicamente, o terceiro guerreiro Sangue de Dragão usou um martelo de guerra pesado. Quando ele atingiu o nível santo, ele estava apenas no nível de empunhar algo pesado como se fosse leve. Mas apesar disso, ele ainda possuía uma força de ataque surpreendente. Isso porque seu corpo possuía um grau terrivelmente alto de poder e ki de batalha. A força e o ki de batalha de uma pessoa eram seus fundamentos mais básicos. Quanto mais alto for o nível de compreensão, melhor será capaz de utilizar esses princípios básicos. Por exemplo, se o seu nível básico fosse 100, mas você estivesse com um nível baixo de compreensão, seu poder de ataque real poderia ser apenas 50. Mas se você tivesse um alto nível de compreensão, você poderia ser capaz de usar todos os 100 do seu ataque. Poder, ou talvez até mais, chegando a 200 de poder de ataque. Os guerreiros supremos, por sua própria natureza, possuíam várias vezes mais força física e ki de batalha do que outros combatentes de nível santo. Mesmo que fossem um pouco inferiores em termos de percepção e compreensão, seus ataques ainda seriam muito aterrorizantes. Este foi o presente natural dos guerreiros supremos. Não havia nada que pudesse ser feito para isso. Eles foram capazes de obter uma vantagem injusta sobre os outros através dos seus dons naturais. Seus corpos devem ser extremamente resistentes. César suspirou. Os 5 irmãos Barker se entreolharam e depois assentiram. O segundo dos 5 irmãos, Anki acenou com a cabeça e disse, é impossível para nós treinarmos em ki de batalha, mas apenas através da nossa força muscular. Estamos no nível de guerreiros do 8º posto. Além dos 4 guerreiros supremos, como alguém poderia ultrapassar as limitações naturais do corpo e alcançar o 8º posto apenas com base em seu corpo e músculos? César balançou a cabeça e disse, Lilei também estava certo agora.
Apenas os 4 guerreiros supremos estavam restritos a usar seus próprios métodos especiais de cultivo de ki de batalha e eram incapazes de treinar o ki de batalha normal. Entre os 4 guerreiros supremos, os guerreiros imortais têm os corpos mais resistentes. Sua defesa é muito poderosa e seus ataques também são lendários. A única fraqueza é que você é um pouco lento. César suspirou. Barker, você e seus irmãos são tão jovens, mas conseguiram alcançar o 8º posto apenas com base em seus músculos e corpos. Além dos mais poderosos fisicamente dos 4 guerreiros supremos, os guerreiros imortais, quem poderia conseguir isso? Linley assentiu também. Certo. Ele próprio era um guerreiro sangue de dragão, mas se tentasse alcançar o 8º posto baseado puramente no treinamento físico, quem sabe quanto tempo levaria? Até mesmo seu irmão mais novo, Varton, que treinou de acordo com o manual secreto do sangue de dragão, só alcançou o 7º posto este ano aos 17 anos. Além dos anciões do seu clã, temo que não haja ninguém que saiba mais sobre vocês, guerreiros imortais, do que eu. Vocês são definitivamente guerreiros imortais. Não há dúvida sobre isso. César disse com absoluta certeza. E mais, vocês 5 possuem um grau extremamente alto de talento natural. Se você treinasse usando o manual secreto da imortalidade, então provavelmente você já teria entrado no 9º posto. O manual secreto imortal? Barker e seus irmãos ficaram confusos. Linley explicou. Barker, a verdade é que todos os 4 clãs dos guerreiros supremos consideram outros tipos de ki de batalha inutilizáveis. Somente treinando de acordo com certas maneiras especiais podemos desenvolver o ki de batalha. Quanto ao seu clã Undine Warrior, você só pode treinar usando o manual secreto da imortalidade. Não admira que não pudéssemos treinar o ki de batalha, não importa o que tentássemos. O 5º irmão Gates Guy se disse com um suspiro. Se vocês 5 estivessem em posse do manual secreto da imortalidade, não haveria como vocês terem sido pegos originalmente. César suspirou. Todos os 4 guerreiros supremos possuem ataques extremamente poderosos. Entre eles, os guerreiros imortais possuem a defesa mais alta, os guerreiros Tigerstrip são os mais rápidos, os guerreiros Violet Flame possuem a estranha habilidade Nirvana Rebirth, enquanto os guerreiros Sangue de Dragão são os mais equilibrados, possuindo ataque, defesa e velocidade poderosos. César era um homem da era de Duerrin Covart. Esta também foi a época em que os guerreiros supremos apareceram no mundo. Senhor César, por que você nos trata tão, especialmente? Barker disse com curiosidade. Ao ouvir essas palavras, César não pôde deixar de pensar no passado. Suas expressões ficaram complexas. Depois de muito tempo, ele suspirou. Seu ancestral, Arman, foi o amigo e irmão mais querido que eu, César, já tive. Arman, o primeiro líder do clã Undine Warrior, também foi o primeiro Undine Warrior. Há 5.000 anos, o continente Yulan estava no meio do que foi provavelmente a era mais caótica e perigosa que já vi. Os 4 guerreiros supremos apareceram do nada, enquanto o deus da guerra O'Brien ficou famoso após seu confronto titânico com o sumo sacerdote. O Império Yulan fragmentou-se, assim como o Império Poan. Todo o continente afundou numa massa de fogo e inundações. Linley e os outros ouviram atentamente embora já soubessem disso. E isso era exatamente o que estava acontecendo na superfície. César sorriu para Linley. Na verdade, aquela época foi muito mais complicada do que você imagina. O continente Yulan tinha mais do que apenas especialistas nativos. Até mesmo combatentes poderosos de outros planos desceram para o continente Yulan. Combatentes poderosos de outros aviões? Linley, Zasler e os irmãos Barker ficaram todos atordoados. Certo. César riu. Para você, todos esses eventos são muito distantes, mas aquela época foi realmente caótica. Muitos combatentes de nível santo perderam a vida. Naquela época, os combatentes de nível santo não eram nada de especial, porque havia muitos especialistas poderosos que haviam descido, incluindo muitos combatentes de nível deidade. Muitos combatentes de nível deidade? Linley sentiu sua cabeça ficar tonta. Certo. César assentiu. Na verdade, há 5.000 anos, organizações em alguns planos superiores pagaram um preço muito alto para permitir que o seu povo entrasse no continente Yulan. Havia uma razão para eles terem feito isso. Linley, você simplesmente não sabe o quão ferozes e implacáveis eram aquelas batalhas naquela época. Naquela época, Arman e eu unimos forças enquanto percorríamos o continente Yulan. Várias vezes quase morri, mas Arman me resgatou. Mas é claro, eu ajudei Arman várias vezes também. César ficou em silêncio neste momento, como se estivesse relembrando acontecimentos passados entre ele e Arman. Linley estava ficando confuso. O Império Poan e o Império Yulan se fragmentaram há 5.000 anos. O deus da guerra entrou no reino da deidade e tornou-se famoso há 5.000 anos. Os 4 guerreiros supremos também apareceram de repente do nada há 5.000 anos. E agora, segundo César, há 5.000 anos, até especialistas de outros planos desceram ao continente Yulan. Há 5.000 anos, algo incrivelmente importante deve ter acontecido. Linley pensou consigo mesmo. Chega disso. Quando seu poder atingir um certo nível, mesmo que você não queira saber, haverá alguém que lhe dirá. César riu.
Lilei de repente teve a sensação de que o continente Yulan não era um lugar tão simples quanto ele pensava. Na verdade, não há necessidade de forçar muitas coisas na vida. Olhe para mim. Como quando devo e brinco com mulheres quando quero. Estou tão despreocupado quanto quero. Quão maravilhoso é isso! Mas olhe para aquele O'Brien e aquele sumo sacerdote. Não se engane com sua fama e glória. Na realidade, eles estão sob enorme pressão. César torceu os lábios. Lilei e Zassler, os 5 irmãos Barker, Bebe e Aeru ouviram em silêncio. Ouvindo César, esse especialista em nível de deidade, discutir casualmente os assuntos dos especialistas mais poderosos do continente Yulan, Lilei teve uma sensação muito estranha. Somente depois de atingir o nível de deidade é que alguém terá o poder de mover montanhas à vontade. Lilei pensou silenciosamente consigo mesmo. César olhou para Lilei. Lilei, deixe-me dar-lhe um conselho. Senhor César, por favor, me guie. Lilei disse muito modestamente, como se fosse um estudante novamente. César assentiu. Eu sei que há uma inimizade muito profunda entre você e a Igreja Radiante. Mas agora, você está muito fraco. Mesmo que você consiga destruir alguns dos planos da Igreja Radiante e causar-lhes alguns pequenos problemas, você não será capaz de danificar seus alicerces de forma alguma. Eu recomendo que você treine silenciosamente por um tempo primeiro. Não peço que você treine em um nível excessivamente alto. Mas pelo menos, após a transformação, você precisa estar no nível santo. Isso será suficiente. César já havia percebido que Lilei possuía um alto nível de compreensão. Contanto que o nível de poder de Lilei entrasse no nível santo, então, auxiliado por sua profunda compreensão da realidade, quando confrontado com combatentes de nível santo no pico do estágio, mesmo que ele não fosse capaz de vencer, ele ainda teria a esperança de escapar. Entendido. Lilei assentiu. Barker. César olhou para os 5 irmãos Barker. Senhor César. Os 5 foram extremamente respeitosos. Eles agora acreditavam que realmente eram descendentes do clã guerreiro imortal. Como o homem à frente deles era amigo de vida ou morte de seu ancestral, naturalmente eles eram muito respeitosos. César assentiu. Todos os 4 clãs dos guerreiros supremos decaíram. O clã de Arman decaiu ao ponto de até mesmo seus métodos de treinamento ancestrais terem sido perdidos. Felizmente, no passado, durante as dezenas de anos que passei viajando com Arman, adquiri uma cópia do Manual Secreto da Imortalidade. Ainda deve estar na sede geral da minha organização Sabre. Ao ouvir essas palavras, os olhos dos 5 irmãos brilharam. Eles tinham acabado de assistir à transformação de Lilei. Todos os 4 guerreiros supremos tiveram suas próprias transformações. Mesmo antes da transformação, os 5 tinham o poder de guerreiros rank 8. Assim que adquirissem o manual secreto, eles seriam capazes de se transformar. E até então, seu poder aumentaria enormemente. No entanto, há um pouco de distância daqui até o quartel-general. Amanhã de manhã, pretendo fazer uma viagem pessoalmente. César disse. Se aqueles membros de alto escalão do saber que foram treinados pessoalmente por ele no passado ouvissem essas palavras vindas de César, provavelmente morreriam de choque. O velho mestre César era lendariamente preguiçoso. Havia mais de 10.000 milhas de distância daqui até o quartel-general. Esta jornada seria extremamente cansativa. Para alguém com a natureza preguiçosa de César, fazer uma viagem de ida e volta tão longa era uma façanha. Obrigado, Lord César. Barker e seus irmãos disseram agradecidos. Não há necessidade. Espero que no futuro, vocês 5 restaurem a reputação e a fama do clã Undine Warrior. Neste momento, César estava se sentindo bastante emocionado. 5.000 anos atrás, quando ele percorria o mundo com Arman, correndo o risco de morrer todos os dias, foi a experiência mais inesquecível de sua longa vida. Uma noite se passou. O amanhecer chegou. Nada restou da fogueira além de cinzas. Lilei e seu esquadrão se levantaram para mandar César embora. Senhor César, retornaremos imediatamente a uma pequena cidade fora da cidade municipal de Basil e nos estabeleceremos. Quando chegar a hora, você pode simplesmente vir nos encontrar lá. Lilei disse. Lilei sabia que os combatentes de nível santo poderiam usar sua energia espiritual para procurar pessoas. Quanto aos combatentes de nível deidade, contanto que você lhes desse uma localização geral, seria muito fácil para eles encontrarem alguém. Entendi. Haha. Treinem bastante, crianças. Vou embora agora. César havia retornado ao seu habitual humor indiferente e barulhento. Era como se depois daquela noite ele tivesse voltado ao que era antes. Lilei, os irmãos Barker, Zassler e o resto do grupo observaram a figura de César voar pelo céu em alta velocidade, desaparecendo no horizonte. Livro 8, A Jornada de 10.000 quilômetros. Capítulo 38, A Estratégia da Igreja. Depois que César partiu, o grupo de Lilei partiu imediatamente naquela manhã em direção à capital provincial de Basil. Desta vez, eles não estavam com muita pressa. Mas para os 5 irmãos Barker, que eram guerreiros rank 8, a velocidade com que viajavam ainda era bastante rápida. Ao anoitecer do dia seguinte, o grupo de Lilei chegou a uma cidade perto da capital provincial de Basil. Esta cidade se chama Cloudpeaks Village. Zassler riu ao apresentar a cidade. No passado, passei mais de 10 anos nesta pequena cidade.
As pessoas aqui são bastante honestas e simples e raramente interagem com o mundo exterior. De modo geral, muito poucas pessoas vêm aqui. É bastante pacífico. Linley assentiu. O que eles precisavam era de um lugar tranquilo. Desta vez, quando lutou contra Setli, quase perdeu a vida. Linley decidiu que teria que treinar até ser pelo menos um guerreiro rank 9 em forma humana. Dessa forma, depois de ser formado em dragão, seu poder estaria no nível santo. Se eu conseguir alcançar o nível santo alguns anos depois, quando eu combinar meus insights e compreensão dos princípios do uso da espada com minha velocidade superior, mesmo que eu encontre Setli novamente, ainda serei capaz de fugir, mesmo que eu não consiga vencer. Linley tinha uma compreensão muito boa dos pontos fortes desta forma draconiana mutante que ele tinha. Depois de devorar o sangue bem como o núcleo dracônico daquele dragão espinhoso blindado, a forma draconiana mutante de Linley herdou os pontos fortes do dragão espinhoso blindado, sua velocidade e sua defesa. Enquanto os 5 irmãos Barker olhavam para a pacífica cidade, seus olhos também eram firmes e decididos. Definitivamente chegará o dia em que me vingarei de minha esposa e de meu filho. Barker e seus irmãos também conheciam a situação entre Linley, Zasler e a Igreja Radiante. Sem dúvida, este grupo estava agora sob a liderança de Linley. Este esquadrão era completamente composto pelos inimigos da Igreja Radiante. No lado oeste da Vila Cloudpeax, Linley e seu povo realizaram uma transação rápida com alguns nobres locais, gastando 10.000 moedas de ouro para convidar muitos trabalhadores para virem construir uma nova residência. 10.000 moedas de ouro numa cidade do interior como esta eram suficientes para construir uma residência muito luxuosa. No dia seguinte, Linley trouxe Rebecca e Leena para este lugar. Deste dia em diante, toda a equipe de Linley passou a residir aqui silenciosamente, concentrando-se em seu treinamento. Estrondo. As ondas do oceano batiam contra a costa, lançando incontáveis jatos de espuma. Acima das águas azul-jade do oceano, uma figura humana podia ser vista voando em alta velocidade. Em pouco tempo, a figura humana chegou à costa. Era Setli. As coisas ficaram complicadas agora. Setli ficou extremamente frustrado. A igreja deu grande importância à obtenção desses 5 corpos. Muito provavelmente estaria até disposto a desistir de um de seus combatentes de nível santo ou ofender o Império O'Brien ao fazê-lo. Para ter certeza de que nada daria errado, Aidens até pediu a ele, Setli, para cuidar do assunto. Mas o resultado foi. Setli olhou para aquela distante e poderosa catedral radiante. Uau! Setli mais uma vez levantou voo. Os cavaleiros que cercavam o templo radiante, ao verem alguém voando em sua direção, não puderam deixar de ficar tensos. Só depois de verem que era Setli eles se acalmaram. No 9º andar do templo radiante. Ah, Setli está de volta. Aidens já tinha visto pela janela Setli voando de volta pelo ar. O que está acontecendo? Por que Setli voltou sozinho? Aidens teve uma premonição muito ruim. Ranger, sem qualquer aviso prévio, a porta do seu quarto se abriu. Setli, tão frio quanto o gelo glacial de 1000 anos, entrou. Setli, o que aconteceu? Onde eles estão? Onde estão esses 5 corpos do 8º rank? Aidens estava carrancudo e fez suas perguntas apressadamente. Setli balançou a cabeça. Sua Santidade, adquirir esses 5 corpos não é mais uma opção para nós. O que aconteceu? O rosto de Aidens afundou. Esses 5 corpos representavam 5 combatentes de nível santo no pico do estágio. A importância deles para a Igreja Radiante não poderia ser subestimada. Setli disse em voz baixa e sombria. Sua Santidade, originalmente eu estava acompanhando aqueles 5 irmãos ao longo do caminho. Mas quando entramos na cidade municipal de Deco, encontramos 2 pessoas. Quais 2 pessoas? Aidens não acreditava que houvesse alguém capaz de deter Setli. Linley e Zasler. A voz de Setli estava extremamente fria. Linley? Zasler? Aidens ficou surpreso. Este Linley desapareceu há 3 anos. Ele agora apareceu do nada? Aidens não pôde deixar de pensar em 3 anos atrás. Aidens realmente não queria matar um gênio como Linley, mas ele não tinha outra escolha. No entanto, há 3 anos, depois que Linley desapareceu da cidade de Ace, ninguém mais encontrou nenhum vestígio dele. Mas agora, Linley estava em conluio com Zasler? Você está me dizendo que foi Linley quem resgatou Zasler? Os olhos de Aidens brilharam. Setli assentiu. Sim, este Linley já é extremamente poderoso. Abaixo do nível santo, definitivamente não há ninguém que possa se igualar a ele. Somente lutadores de nível santo ou outros lutadores extremamente poderosos podem derrotá-lo. 6 combatentes do 9º posto. Ele pode matar tantos? Aidens achou bastante difícil de acreditar. Setli assentiu sombriamente. Sua Santidade, devo informá-lo que este Linley tem 2 feras mágicas extremamente poderosas. Ambos deveriam ser feras mágicas de pico do 9º rank. E além disso, em termos de visão e compreensão sobre os princípios fundamentais, Linley já está se aproximando do pico do nível santo. Perto do pico do nível santo? Aidens ficou muito chocado. Afinal, quanto mais alto o nível de compreensão já estivesse, mais difícil seria progredir para o próximo nível de compreensão. Havia pessoas que passariam centenas de anos treinando e ainda assim não conseguiriam melhorar em nada. Sim, Linley já ultrapassou o nível de uso da força dos céus.
Sua forma atual de ataque é extremamente estranha e única. Além do mais, tenho a sensação de que, no momento, ele dominou apenas uma pequena parte desse nível. Apesar disso, ele foi capaz de me causar um ferimento leve. Cetli não pôde deixar de refletir sobre o quão bizarro foi o ataque de Linley usando as verdades profundas da Terra. Nunca encontrei um ataque como esse. Esse tipo de ataque não foi baseado no ki de batalha, nem foi baseado puramente na força. Cetli fez uma pausa, sem conseguir encontrar as palavras certas para expressar isso. Ao ouvir Cetli dizer tais coisas, Aidens ficou muito surpreso. Um ataque que poderia causar um ferimento leve a um combatente de nível santo no pico do nível, como Cetli, já era por si só bastante surpreendente. O que havia de tão especial em seu ataque? Como alguém se defenderia disso? Aidens perguntou imediatamente. Cetli assentiu. Seu ataque poderia passar pelos músculos externos e transmitir sua força diretamente aos órgãos internos. Por outras palavras, as camadas exteriores de defesa, por mais poderosas que sejam, são virtualmente inúteis. Aidens franziu a testa. Essa técnica é uma arma que visa atacar os órgãos internos de uma pessoa. Para se defender contra esta técnica, o melhor método é usar o ki de batalha para proteger internamente todos os órgãos internos do corpo, cobrindo-os com uma camada de ki de batalha. Na verdade, essas vibrações que o ataque de Linley criou, ao passar por barreiras materiais, ainda perderiam um pouco de poder. Mas porque esta era uma espécie de onda vibratória, não importa quão alta fosse a sua defesa externa, ela ainda transmitiria seu poder através da sua defesa. No entanto, se os órgãos do oponente tivessem uma camada altamente densa e concentrada de ki de batalha protetor sobre eles, as ondas vibracionais seriam lentamente enfraquecidas pelo ki de batalha. Quando chegasse aos órgãos internos, o seu nível de ameaça seria bastante baixo. Não há como se defender completamente contra esse tipo de ataque. A única opção é usar uma grande quantidade de ki de batalha para melhorar seus efeitos. Cetli suspirou em elogio. E novamente tenho a sensação de que Linley começou recentemente a entender esta técnica. No futuro, seu ataque provavelmente será ainda mais poderoso. Este provavelmente pode ser classificado como o tipo de ataque mais estranho que já vi. Cetli tinha uma opinião muito elevada sobre esta técnica. Isso deixou Aidens ainda mais preocupado. Este Linley deve ser morto. Aidens agora estava realmente começando a ficar preocupado. Se Linley pudesse continuar a se desenvolver assim, ele representaria uma verdadeira ameaça para a Igreja Radiante. Continuar. Tenho certeza de que os dois não foram suficientes para impedir você, Aidens disse com uma voz sombria. Cetli assentiu. De fato, tanto Linley quanto os Asler estão apenas no 9º posto. Mas quando eu estava prestes a matar Linley, uma pessoa apareceu do nada. César, o rei dos assassinos, César. César? Aidens disse em dúvida. Ele não deveria estar disposto a ousar lutar cara a cara diretamente contra a Igreja Radiante. Errado. Ele ousa. Cetli suspirou. César atingiu o nível de deidade. Alcançou o nível de deidade. Essas palavras foram como um raio atingindo a mente de Aidens, fazendo sentir-se momentaneamente tonto. Ainda outro combatente em nível de deidade apareceu no continente Yulan. Nível de divindade? Aidens olhou para Cetli. Sim, nível de divindade. Cetli assentiu novamente. Aidens ficou em silêncio por um longo momento. O que César disse? Aidens disse calmamente. César disse que no futuro, nossa Igreja Radiante definitivamente não deve ter nenhum plano para esses 5 irmãos. Caso contrário, ele abandonará toda a pretensão de cordialidade conosco e abrirá caminho para a Ilha Sagrada. As palavras de Cetli foram como um martelo no coração de Aidens. Esses 5 vasos do 8º rank simbolizavam 5 anjos de nível santo no pico do estágio. Isso foi muito doloroso. Aidens não queria aceitar. Ele não quis aceitar. Por que César diria uma coisa dessas? Os olhos de Aidens se estreitaram. Com base no que entendo de César, ele é um homem que não tem interesse em poder ou autoridade. Ele gosta de viver uma vida despreocupada. Ele não gastaria um único esforço com um estranho. Este foi realmente o caso. César realmente não se importava com a vida ou morte dos outros. Para uma pessoa preguiçosa como César estar disposta a ir tão longe, as sobrancelhas de Aidens se ergueram de repente e seus olhos brilharam. Eu entendo agora. Aidens suspirou. Qual é o motivo, santidade? Cetli perguntou. Aidens suspirou novamente. Nos registros que a igreja possui sobre César, havia informações sobre, na era caótica de 5.000 anos atrás, as experiências de César ao lado de seu bom amigo Arman. As pessoas que César realmente valoriza sempre foram descendentes de Arman. Os guerreiros imortais? Cetli também começou a entender. Certo. Sempre fiquei muito surpreso como 5 corpos do 8º rank puderam aparecer de repente aqui no continente Yulan. Mas agora faz sentido. Guerreiros imortais. O mais poderoso fisicamente dos 4 guerreiros supremos. Aidens ficou em silêncio por um longo período de tempo. Seus pensamentos recuperaram a clareza normal. Não podemos tocar nesses 5 irmãos. Isso é sem dúvida. Não importa o que acontecesse, eles não podiam se dar ao luxo de ofender um especialista em nível de deidade. O nível de talento de Linley é simplesmente aterrorizante. Simplesmente não podemos permitir que ele viva. Aidens olhou para Cetli.
Cetri, César não disse que iria à guerra contra a Igreja Radiante por causa de Linley, disse? Cetri assentiu. Aiden sorriu com confiança. Isso é mais parecido com ele. Embora ele goste de esculturas de pedra, ele definitivamente não iria à guerra total contra a Igreja Radiante por causa de um mestre escultor. César era um solitário arrogante. Havia muito poucas pessoas por quem ele realmente estaria disposto a dar tudo de si, e Linley não era um deles. Cetri, vá descansar um pouco. Quando você sair, peça a alguém que chame Lindin, Landan, ponto. Aiden ordenou. Sim, sua santidade. Cerca de 10 minutos depois, o som de batidas na porta. Digitar. Aiden disse calmamente. Uma mulher alta e bonita com cabelos prateados entrou. Sem dúvida, ela era uma mulher tão bonita que faria qualquer homem enlouquecer. Mas aquela beleza gelada dela era do tipo que faria com que os outros não ousassem se aproximar dela. Sua santidade. Lindin fez uma reverência. Aiden imediatamente emitiu sua ordem. Amanhã, leve 5 anjos rank 9 com você e vá diretamente para o Império O'Brien. O objetivo desta missão é matar Linley. Daqui a pouco, entregarei a você um pergaminho contendo informações sobre Linley. Sim, sua santidade. Lindin era um anjo radiante que desceu para um corpo de rank 6. Embora fosse bastante difícil encontrar corpos do 7º e 8º rank, corpos do 6º rank eram bastante comuns. Assim, a Igreja Radiante tinha alguns anjos do 9º posto. Lembre-se, você deve matar Linley, não importa o custo. Aiden instruiu mais uma vez. Lindin estremeceu e depois expressou concordância. Os anjos possuíam um poder surpreendente. Mesmo os anjos de 2 asas mais fracos tinham poder de nível santo em estágio inicial. O verdadeiro poder de Lindin era muito poderoso, porém, sujeitos às restrições de suas embarcações, não conseguiram exibi-las plenamente. Mas se eles fossem contudo, eles eram totalmente capazes de liberar seu poder de nível santo em troca de suas vidas. Mais importante ainda, 6 anjos foram capazes de formar a lendária Formação de Batalha de Anjos. Com os 6 unindo forças, até mesmo um especialista em nível santo em estágio inicial provavelmente seria morto para não falar de Linley. Aiden disse calmamente. Afinal, eles eram apenas 6 anjos do rank 9. Para matar Linley, ele estaria disposto a sacrificar mais 6 se necessário. Afinal, o talento natural de Linley realmente aterrorizou Aiden. Ele não pode continuar a crescer. Livro 8, A Jornada de 10.000 quilômetros. Capítulo 39, O tempo passando lentamente. O Império O'Brien restringiu o culto de outras religiões dentro de suas fronteiras, e assim a Igreja Radiante e o culto das sombras foram forçados a manter suas forças escondidas. Se, quando suas forças fossem descobertas, o Império O'Brien os eliminaria impiedosamente. Esta atitude do Império O'Brien fez com que a Igreja Radiante nunca tivesse a chance de expandir sua influência dentro das fronteiras do Império. Em lugares importantes como a capital imperial ou nas capitais provinciais, a Igreja Radiante ainda conseguiu colocar algumas forças escondidas, mas nas cidades provinciais, elas teriam no máximo algumas dezenas de pessoas. Quanto a essas cidades comuns, alguns lugares tinham poucas pessoas, outros não. E as cidades? Não há necessidade nem de mencioná-los. A densidade da sua rede de influência não era muito alta. Assim, as forças da Igreja Radiante que foram enviadas para localizar Linley não conseguiram encontrar nenhum vestígio dele. Eles não tinham ideia de para onde Linley tinha fugido. Mesmo que eles não soubessem onde Linley estava escondido, a equipe de 6 especialistas do Lindin ainda partiu da Ilha Sagrada e seguiu em direção ao Império O'Brien. Fora da capital provincial da província administrativa do Noroeste Basil, Vila Cloudpeax, Linley, Zasler, Barker e seus irmãos, Rebecca e Leena viviam aqui tranquilamente. Além do treinamento, Rebecca e Leena passaram seu tempo garantindo que Linley e os outros estivessem todos alimentados. A explicação que deram aos aldeões locais foi que Linley era um nobre, Zasler era sua governanta e os 5 irmãos Barker eram seus guardas. A equipe de Linley estava localizada no lado oeste da vila, a várias centenas de metros de distância de qualquer outra residência. Irmã mais velha, hoje o esqueleto que convoquei era tão fofo, parecia tão bobo. Rebecca e Leena estavam voltando do mercado local, carregando cestas de legumes frescos. Além do treinamento, eles passavam grande parte do tempo cozinhando. Rebecca, não perca sempre seu tempo brincando. Depois de invocar um esqueleto, solte-o de volta. Você está perdendo muito tempo brincando com esqueletos. Leena estava um pouco infeliz. Rebecca era muito indisciplinada. Todos os dias, ela brincava e provocava os guerreiros esqueléticos que convocava. Eu sei, irmã mais velha. Te encontrarei em breve. Rebecca disse em voz baixa. Sua irmã já era capaz de invocar zumbis. Deve ser dito que Rebecca e Leena eram bastante talentosas. Eles estavam progredindo rapidamente nas artes da magia necromântica. Os dois caminharam para um terreno vazio. Atualmente a mansão que Linley projetou ainda estava em fase de construção. E assim, Linley ergueu uma série de cabanas de madeira para eles viverem por enquanto. O método de treinamento do irmão mais velho Linley é tão estranho. Rebecca murmurou.
Neste momento, Linley estava empunhando a espada pesada de adamantina em uma mão e a espada divina violeta de sangue na outra. Nas mãos de Linley, a espada pesada de adamantina dançava como se fosse totalmente leve. Mas violeta de sangue era o oposto, parecia carregar 1000 toneladas de força com cada golpe. Empunhar algo pesado como se fosse leve, empunhar algo leve como se fosse pesado. Linley tinha uma sugestão de sorriso nos lábios. Independentemente de ele estar usando a violeta de sangue ou a espada pesada adamantina, seu nível de compreensão poderia ser aplicado a ambos. Por exemplo, o nível impor poderia ser usado com praticamente qualquer tipo de ataque. Sabre, espada, bastão, punhos ou chutes. Impor pode ser usado com qualquer um deles. É por isso que usá-lo pode ser descrito como invocar a força dos céus e da terra. Quanto ao nível de empunhar algo pesado como se fosse leve, não havia como usá-lo na espada divina violeta de sangue, porque esta espada já era muito leve. Depois de ponderar por mais de 10 dias enquanto estava sentado meditativamente no chão, Linley de repente percebeu o quão pesado e abrangente era realmente o vento que soprava pelos céus. Finalmente, ele teve seu lampejo de percepção. O vento era invisível. Quando era gentil, poderia ser como o beijo de um amante. Mas quando foi despertado por uma tempestade violenta, poderia dividir montanhas e quebrar pedras. Empunhar algo leve como se fosse pesado. Linley atacou com a espada divina violeta de sangue. A espada diáfana, quase invisível, soltou um som semelhante a um trovão quando, do nada, um tornado apareceu de repente. O feitiço de combate único estilo vento, dimensional Edge, é um feitiço de ataque mágico extremamente poderoso. O poder do feitiço dimensional Edge é tão grande que pode destruir as próprias paredes dimensionais. Então, seria possível duplicar os efeitos da lâmina dimensional através de técnicas de espada? Linley considerou esta questão. As estradas corretas levariam todas ao mesmo destino, independentemente do caminho. O nível acima de impor, ao usar a espada pesada de adamantina, foi alcançado por Linley através do uso de seus insights sobre as leis da Terra. Na opinião de Linley, com relação à espada divina violeta de sangue, para superar o nível de imposição, ele teria que utilizar seu entendimento das leis do vento. Somente selecionando o caminho correto de treinamento alguém não seria desviado. Neste momento, Linley estava considerando silenciosamente qual caminho de treinamento ele deveria embarcar. Mas as leis fundamentais do universo eram muito profundas e muito obscuras. Entendê-los foi muito difícil. Felizmente, Linley tem uma afinidade elementar excepcional tanto com a essência elemental do vento quanto com a essência elementar da terra, e assim foi capaz de alcançar um nível muito alto de sintonia com a natureza. Mas apesar disso, sem vários anos de formação e tempo, seria virtualmente impossível fazer muito progresso. Svi! Um borrão cortou o ar e pousou atrás de Linley. Senhor César! Linley virou a cabeça e imediatamente prestou seus respeitos. César riu e assentiu. Onde estão Barker e seus irmãos? Eles estão treinando no espaço vazio atrás do quarto. Lord César, por favor, siga-me. Sorrindo, Linley dirigiu-se para a área atrás da sala, mas ao fazê-lo, César de repente olhou para os pés de Linley com espanto. Embora na superfície Linley não parecesse diferente das pessoas normais, mas... que tipo de pessoa era César? Como ele poderia não saber? Ele podia sentir claramente que Linley estava andando de maneira extremamente rítmica, parecendo carregar uma certa vibração a cada passo. Na verdade, o que aconteceu foi que Linley mergulhou em seu treinamento silencioso por tanto tempo que mesmo quando andava, seus passos também incorporavam a pulsação pulsante da terra. Ele realmente é talentoso. César elogiou em seu coração. Depois de caminhar uma curta distância, César viu Barker e seus irmãos. Os 5 estavam em uma área repleta de inúmeras pedras gigantes do tamanho de casas, que usavam como parte do treinamento com pesos. Toda a área estava impregnada de uma camada de luz cor de terra. Arg! Os músculos dos corpos dos irmãos Barker ondulavam e brilhavam, com as veias projetando-se como cobras em seus corpos, fazendo-os parecer extremamente poderosos e poderosos. Senhor César! Ao ver César, Barker e seus irmãos interromperam imediatamente o treinamento. Vocês 5 realmente treinam duro, né? César curvou os lábios em um sorriso. Que tipo de eficácia você está vendo em seu treinamento? O quarto dos 5 irmãos Bowen disse entusiasmado. No passado, quando estávamos treinando, não sentíamos muita melhora. Mas agora que estamos treinando neste campo de supergravidade, tanto os nossos músculos como os nossos órgãos internos estão se fortalecendo e melhorando. A área sob os efeitos de um campo de supergravidade veria a gravidade local aumentar dramaticamente. A gravidade mais alta pode beneficiar os músculos, os órgãos e todo o corpo. Excelente! Fiz uma longa viagem de ida e volta e trouxe comigo o manual secreto que copiei à mão tantos anos atrás. Com o movimento da mão, um livro bastante fino apareceu na frente de César. Barker e seus irmãos olharam para este manual com os olhos brilhando. Este é o manual secreto imortal? O 5º irmão, Gates, olhou para ele com olhos arregalados e famintos. Pegue. César começou a rir. O 5º irmão, Gates, agarrou-o movendo a mão como um borrão.
Ele imediatamente abriu o manual e começou a ler, com os outros 4 espremidos como 5 ursos gigantes, esticando o pescoço e olhando para ele com olhos grandes e arregalados como olhos de boi. Esse espetáculo foi realmente muito engraçado. Haha. César começou a rir, enquanto uma sugestão de sorriso estava nos lábios de Linley também. César olhou para Linley. Em voz baixa, ele avisou: Linley, posso dizer que esses 5 irmãos são exatamente como seus ancestrais. Eles são bastante grosseiros e pouco refinados. Se viajarem sozinhos, provavelmente serão facilmente enganados e enganados por outros. Espero que você possa liderá-los e orientá-los. Senhor César, não se preocupe. Linley concordou. Durante este período de associação com os 5 irmãos Barker, Linley descobriu que estes 5 homens diferenciavam claramente entre inimizade e benevolência. Eles eram muito diretos e não faziam nenhum jogo mental. Eles amaldiçoariam quem quisessem amaldiçoar e não esconderiam nenhum de seus pensamentos. Linley realmente gostou desse tipo de temperamento. Foi genuíno. Os 5, após treinarem de acordo com o manual secreto da imortalidade, irão melhorar a uma velocidade muito rápida. Não será nada difícil para eles alcançarem o 9º posto dentro de alguns anos. César suspirou para si mesmo. Virando a cabeça, ele olhou para Linley. Este Linley provavelmente é digno da minha confiança. No que dizia respeito a César, Linley não conseguia nem chegar perto de comparar com os 5 irmãos Barker em termos de importância. Afinal, esses 5 eram descendentes do amigo mais próximo que César já fez. Quanto a Linley, ele não passava de um escultor de quem César, um aficionado por estátuas, gostava bastante. Em relação a Linley, ele só sentiu apreciação. Mas em relação aos 5 irmãos, ele sentia o tipo de amor que alguém pode sentir pelos netos. Logo depois, César saiu novamente. Após cerca de meio ano, a mansão foi concluída e Linley e sua equipe fixaram residência lá, iniciando um longo período de treinamento silencioso. Além de César, talvez a única pessoa que sabia que Linley morava lá fosse Yale. Yale havia criado há muito tempo um sistema de envio de alguém todo mês para fornecer notícias sobre a Igreja Radiante, notícias básicas sobre o continente Yulan como um todo, bem como informações sobre Varton. Embora morassem nesta aldeia, Linley ainda era mantido muito bem informado sobre os assuntos do continente Yulan. Dentro de uma floresta no lado oeste da vila Cloudpeax, Linley estava treinando sozinho. 3 anos. Eles passaram 3 anos inteiros na tranquila vila de Cloudpeax. Durante estes 3 anos, as forças da Igreja Radiante procuraram inutilmente por eles. Quanto a Linley, ele mergulhou totalmente em seu treinamento e também avançou bastante rapidamente. O vento aumentou, jogando as folhas mortas no chão. Linley levantou a cabeça para olhar o céu. Muito acima dele, um Blue Raven Hawk voava com as asas abertas. Uma sugestão de sorriso apareceu nos lábios de Linley, e de repente ele empurrou sua espada pesada de adamantina no ar. Estrondo. Originando-se da espada pesada adamantina de Linley, uma série de rachaduras fracas no próprio espaço poderia ser vista quando uma onda vibracional irrompeu no céu a uma velocidade incrivelmente alta. Num piscar de olhos, as ondas vibrantes percorreram quase 1000 metros. Estrondo. O corpo do falcão vento azul, uma fera mágica Rank 5, estremeceu e começou a desmoronar dos céus. Finalmente alcancei o nível das ondas das 100 camadas. Os olhos de Linley estavam cheios de uma pitada de confiança. Se hoje aquele Setli fosse atingido por mim novamente, ele provavelmente não sairia com apenas um ferimento leve desta vez. Verdades profundas da Terra. Ondas de tripla camada. Verdades profundas da Terra 10 ondas em camadas. Verdades profundas da Terra. Ondas de 100 camadas. Depois de passar 3 anos, Linley já havia alcançado um nível extremamente alto de compreensão em relação às verdades profundas da Terra, e seu poder de ataque agora também era muito aterrorizante. Dentro de 1000 metros de distância, ele poderia matar uma fera mágica de Rank 5. Muito provavelmente, mesmo um combatente santo em estágio inicial teria dificuldade em realizar tal tarefa. Afinal, o ki de batalha, ao ser transmitido pelo ar, seria lentamente enfraquecido pela resistência do ar. Quando a distância atingisse um certo comprimento, o poder do ataque também seria quase insignificante. Comparadas ao ki de batalha, essas ondas vibracionais ainda seriam enfraquecidas ao passar pelo ar, mas muito, muito menos do que o ki de batalha seria. Ao usar a técnica ondas triplas em camadas no passado, Linley só poderia matar uma fera mágica de Rank 5 a uma distância de aproximadamente 10 metros. Mais longe, as ondas não seriam poderosas o suficiente para matar feras mágicas do 5º nível. Mas ao atingir o estágio de 10 ondas em camadas da técnica, Linley poderia matar uma fera mágica de 5º nível dentro de 100 metros. Mas as ondas de 100 camadas foram ainda mais poderosas. Mesmo 3.000 metros não seriam um problema, muito menos 1000. Este foi o verdadeiro as na manga de Linley. A menos que ele estivesse em uma situação perigosa, Linley não usaria essa técnica de bom grado. Mas como ultrapassar a barreira das verdades profundas do vento? Com o movimento da mão, Linley devolveu a espada pesada de adamantina à sua bainha, depois retirou a espada divina violeta de sangue.
Nos últimos 3 anos, Lilley obteve alguns insights sobre o 4º nível de uso da violeta de sangue, as verdades profundas do vento. Mas seus insights limitaram-se apenas ao nível mais simples, a técnica do vento ondulante. Este não deveria ser o caso. A magia do estilo do vento não é apenas rápida e flexível. Também deve ter habilidades de ataque individual extremamente poderosas. Como então, alguém pode executar o Dimensional Edge, através de ataques de espada? Lilley tinha uma certa sensação de que os efeitos do feitiço Dimensional Edge poderiam absolutamente ser exibidos através da espada divina violeta de sangue. Mas era como se o caminho para esse nível estivesse coberto por uma densa neblina, fazendo com que Lilley não tivesse ideia de onde deveria tentar fazer o avanço. Irmão mais velho Lilley, irmão mais velho Lilley. A voz clara de Rebecca soou de fora da floresta. Lilley agarrou Blue Hawk pelo pescoço e saiu da floresta com o falcão nas mãos. Este falcão serviria como parte do jantar. Irmão mais velho Lilley, sua carta acabou de chegar. Rebecca sorriu radiante para Lilley. Oh, a cada mês, uma nova carta chegava. Lilley jogou Blue Hawk. Rebecca, nosso jantar hoje à noite será este Blue Hawk. Enquanto falava, Lilley aceitou a carta e rasgou-a. Livro 8, A Jornada de 10.000 quilômetros. Capítulo 40, Transformação do Guerreiro Imortal. Lendo as informações nesta carta sobre Varton, Lilley não pôde deixar de franzir a testa. Varton se inscreveu no processo de seleção do próximo ano para se tornar um discípulo honorário do War Gods College? Lilley ficou bastante confuso e também bastante insatisfeito. Por que ele quer entrar no War Gods College? Até mesmo os discípulos ensinados pessoalmente pelo Deus da Guerra alcançam, no máximo, o nível santo. O que um guerreiro sangue de dragão não consegue alcançar o nível santo sozinho? Lilley sabia muito bem que entrar no War Gods College não teria muito impacto no seu desenvolvimento. Afinal de contas, era absolutamente garantido que os guerreiros sangue de dragão eventualmente se tornariam combatentes de nível santo no pico do estágio. Os guerreiros supremos não eram nada para brincar. Quanto ao nível de deidade, apesar da passagem de tantos anos desde que o Deus da Guerra O'Brien fundou o Império, nenhum único de seus discípulos honorários ou discípulos ensinados pessoalmente alcançou o nível de deidade, certo? O nível de deidade não era algo que pudesse ser simplesmente ensinado por um combatente de nível de deidade. Como poderia ser ensinada a compreensão das leis e princípios do mundo? Todo mundo tem seus próprios insights. O caminho que outros seguiram pode não ser adequado para si mesmo. Lilley ficou um tanto descontente com a decisão de seu irmão mais novo de se registrar e tentar se tornar um discípulo honorário do War Gods College. No entanto, seu irmão mais novo cresceu. Não posso culpar Varton por fazer suas próprias escolhas. Lilley continuou a ler. No final, uma pitada de risada apareceu no rosto de Lilley. Haha, então esse garoto, Varton, haha. A carta que Yale ordenou que fosse entregue explicava em detalhes o motivo pelo qual Varton se inscreveu para ter a chance de ser selecionado como discípulo honorário do War Gods College. A principal razão foi por causa da 7ª princesa do Império. Espero que Varton tenha uma vida amorosa perfeita e ininterrupta. No mínimo não deve ser como o meu. Lilley abençoou seu irmão mais novo silenciosamente. Na verdade, a razão pela qual Varton quis se tornar um discípulo honorário do War Gods College foi por causa dela. Dado que o mestre do War Gods College foi o imperador fundador do Império O'Brien, o War God O'Brien, ao entrar no War Gods College, seria muito mais fácil para Varton se casar com uma princesa imperial. Depois de ler a carta, uma chama emergiu das mãos de Lilley. Estalar. A carta foi reduzida a cinzas. Ao lado de Rebecca, Lilley voltou para sua mansão. Seus dias de treinamento pacífico continuaram. Lilley continuou atento aos assuntos de Varton. De acordo com os relatos das cartas, a 7ª princesa do Império era uma garota extremamente bonita, além de muito adorável e gentil. Ela também era adorada por seu pai imperial, razão pela qual ela tinha muitos perseguidores. Vários deles tinham status e classificações sociais mais elevados do que Varton. No entanto, a 7ª princesa do Império mantinha relações muito boas com Varton. Ela costumava sair para brincar e brincar com ele. No ano seguinte, começou a competição para ingressar no War Gods College. Este também foi o 4º ano para Lilley e sua equipe aqui em Cloudiacla Village. Irmão mais velho Lilley, aqui está sua carta. Rebecca mais uma vez entregou uma carta para ele. Lilley imediatamente abriu e começou a ler. Com base no calendário dos eventos, esta carta deverá conter informações sobre a grande competição. Dada a habilidade de seu irmão mais novo, ele deveria ser capaz de ter sucesso. Oh, ele falhou? Lendo o conteúdo da carta, Lilley franziu a testa. A competição para se tornar um discípulo honorário do War Gods College resultou na conquista dessa posição por um jovem chamado Bloomer Bulumo. Este tipo de competição não era o tipo de competição em que o último homem em pé receberia a posição. Foi uma série de competições que resultou em um total de 10 finalistas. Dentre esses 10 finalistas, o próprio Deus da Guerra ou um de seus discípulos ensinados pessoalmente selecionaria o próximo discípulo honorário. Varton de fato se tornou um dos 10 finalistas, mas no final, o War Gods College selecionou Bloomer. Mais um gênio? Lilley ficou muito surpreso.
Bloomer tinha atualmente 32 anos, mas acabará de entrar no 9º posto como guerreiro. Esse surpreendente talento natural era realmente incrível, mas em termos de talento, Varton ainda deveria ser um pouco superior a ele. Este ano, Varton deveria ter 21 anos, mas já entrou no 8º posto como guerreiro. Linley soube há apenas um mês que Varton havia entrado no 8º posto como guerreiro. Um guerreiro rank 8 de 21 anos também foi muito surpreendente. Lendo as informações básicas de Bloomer, algo chamou a atenção de Linley. O irmão mais velho de Bloomer é na verdade o santo da espada prodígio Olivier? Linley ficou bastante surpreso. Olivier foi aquele gênio que imediatamente ao entrar no nível santo, derrotou o santo da espada estelar, Dillon. Não era impossível para um nível santo em estágio inicial derrotar um nível santo que havia entrado no nível santo há muitos anos. O que era necessário era um nível mais elevado de compreensão e percepção. Por exemplo, Linley. Neste momento, seu nível de compreensão e percepção já estava no auge do nível santo. Somente porque sua força física e ki de batalha eram muito baixos, era impossível para ele entrar no nível santo neste momento. Assim que atingisse a quantidade necessária de força e ki de batalha, ele entraria no nível santo. Foi por isso que Linley passou a maior parte do seu tempo treinando seu ki de batalha. Ele queria chegar ao 9º posto o mais rápido possível. Eu me pergunto como Varton está se sentindo atualmente. Linley se perguntou para si mesmo. Aquele garoto com dentes salientes e bochechas rechonchudas de anos atrás agora era adulto. Linley estava verdadeiramente cheio de amor e carinho por Varton. O imperador do Império O'Brien, se esta carta estiver correta, já deveria saber que Varton é descendente do clã Dragonblood Warrior. Dado o poder de Varton, ele claramente é capaz de fazer Dragonforming. Como um guerreiro sangue de dragão, o clã imperial não seria desonrado pelo casamento de Varton com a filha do imperador. Na verdade, Linley não sentia muito respeito ou medo pelos chamados clãs reais ou clãs imperiais. A única coisa que ele temia e respeitava eram especialistas verdadeiramente poderosos, como o deus da guerra, o sumo sacerdote, o rei dos assassinos e os 2 reis da Floresta das Trevas e da Cordilheira das Bestas Mágicas. As pessoas que estavam no auge do mundo. A compreensão e o insight foram importantes. A força física também foi importante. Para Linley em seu nível atual em particular, melhorar seu ki de batalha e força física era algo que ele precisava desesperadamente. Ao usar a mesma técnica de empunhar algo leve como se fosse pesado, a força dos ataques de Linley era dezenas de vezes mais fraca do que a de um combatente de nível santo. O mesmo aconteceu com as verdades profundas da Terra. Neste momento, Linley talvez pudesse ferir gravemente um combatente de nível santo se o pegasse desprevenido, mas se um combatente de nível santo usasse a técnica, ele definitivamente poderia fazer com que o oponente morresse instantaneamente. As 3 ondas vibracionais eram iguais, mas a força das vibrações estava apenas em níveis totalmente diferentes. O poder vibracional liberado por um combatente santo seria 10 vezes maior. O básico. Linley sentou-se em posição meditativa em sua cama, todos os músculos de seu corpo se contraindo como se incontáveis vermes estivessem rastejando sob sua pele. As veias na testa de Linley também estavam salientes. O ki de batalha azul escuro estava circulando rapidamente pelas artérias de Linley, cada vez trazendo consigo os efeitos únicos, nutritivos e fortalecedores do ki de batalha sangue de dragão. Dentro de sua região dantiana, o ki de batalha já havia alcançado um alto grau de densidade. Aquele ki de batalha liquefeito girava constantemente em ritmo lento no meio de seu dantian. Uau! Linley soltou um longo suspiro e quando fez, uma névoa branca saiu de sua boca em uma linha plana como uma espada afiada. Quem sabe quanto tempo levará para avançar do pico do 8º para o 9º posto. Nos últimos 4 anos, Linley conseguiu atingir o estágio máximo do 8º posto. Mas como sempre quando se trata de treino, o momento mais crítico foi também aquele que demorou mais tempo. Neste momento, Linley, quando transformado, ainda estava no auge do 9º posto. Assim que ele alcançasse o 9º posto, Linley seria um combatente santo em estágio inicial quando se transformasse em dragão. O pico do 9º posto para o nível santo do estágio inicial foi uma verdadeira transformação. Havia uma enorme diferença entre os 2 níveis. Haha, hahaha, de repente uma gargalhada selvagem irrompeu do lado de fora da sala. Linley levantou-se da cama, intrigado. Por que os irmãos Barker estão tão felizes tão cedo? Neste momento o céu estava mal iluminado e o mundo estava coberto por uma espessa neblina. Pessoas comuns não conseguiriam nem ver alguém a 5 metros de distância. Tudo o que viriam seria a neblina. Irmão mais velho Barker, por que vocês estão reclamando assim de manhã cedo? Nós, irmãs, precisamos dormir. Rebecca gritou infeliz. A visão de Linley era muito mais forte que a das pessoas comuns. À primeira vista, ele percebeu que o mais velho dos 5 irmãos, Barker, estava tão feliz que não conseguia se controlar. Grande irmão, por que você está tão feliz? Os outros 4 irmãos também saíram de seus quartos. Eu obtive sucesso. Eu cheguei ao 9º posto. Barker disse animadamente para seus 4 irmãos. Haha, quando transformado, posso finalmente alcançar o estágio inicial do nível santo. A transformação dos guerreiros imortais foi muito semelhante à dos guerreiros sangue de dragão nesse aspecto.
Se em sua forma humana normal, eles fossem do nono posto, uma vez transformados, estariam no nível santo. Nível santo em estágio inicial? Zasler, que acabará de sair de seu quarto, também ficou chocado. Linley, as irmãs e os 4 irmãos de Barker também ficaram surpresos. Os olhos de Linley estavam brilhando. Barker, você realmente avançou? Linley disse com excitação incontrolável. Barker assentiu. Sim, senhor. Eu realmente consegui avançar. No passado, todos os irmãos Barker se dirigiam a Linley como Lord Linley. Agora que eles estavam na aldeia, todos fingiam que Linley era um nobre e os 5 irmãos eram seus guardas, então, naturalmente, eles continuaram a chamar Linley de senhor. Depois de 4 anos, todos se acostumaram com essa forma de tratamento. Afinal, os 5 irmãos Barker eram figuras muito heróicas e contundentes. Suas mentes não eram tão ágeis quanto as de Linley e Zasler. As decisões deste grupo foram tomadas principalmente por Linley. Vamos para o espaço vazio no oeste. Vamos dar uma boa olhada em seu poder atual. Linley disse imediatamente. Todos saíram correndo da mansão em direção ao espaço vazio no lado oeste. Como o sol ainda não havia nascido totalmente, a maioria das pessoas da aldeia ainda dormia. Nenhuma única pessoa pôde ser vista. Assim que ele se transformar, ele estará no nível santo. Mestre, quanto tempo levará até que eu consiga avançar? A Pantera Nuvem Negra, Aeru, disse com alguma frustração para Linley. Aeru já estava no auge do nono posto há muito tempo. Growl. Bebe rosnou com raiva para ele. Aeru, não pense que não entendo quais são suas intenções astutas. Você tem planos para aquele núcleo de magicita de nível santo que o chefe tem. Linley riu enquanto balançava a cabeça. Para uma besta mágica do pico do nono rank chegar ao nível santo, geralmente era necessário que eles fizessem um avanço por conta própria. Mas é claro, se eles consumissem um núcleo de magicita de nível santo do mesmo tipo elementar que o deles, havia uma grande chance de que eles conseguissem avançar repentinamente. Mas é claro que também havia uma chance de fracasso. Growl. Aeru rosnou para Bebe também. Bebe, eu não sou como você. Você ficou mais forte durante todo esse tempo, durante os últimos 4 anos. Mas eu parei. Exatamente que tipo de fera mágica Bebe era, ninguém sabia. Mas Bebe era definitivamente um tipo de fera mágica cujo talento natural era ainda mais terrivelmente alto do que o das Panteras Nuvem Negra. Embora há 4 anos Bebe estivesse quase no mesmo nível de Aeru, na verdade, Bebe ainda estava crescendo e se desenvolvendo. Após estes últimos 4 anos, Bebe em seu atual nível de poder poderia facilmente devastar a Pantera Nuvem Negra. Em termos de velocidade ou defesa, Bebe era extremamente assustador. Muito provavelmente até mesmo um combatente santo teria que gastar um pouco de esforço para matar Bebe. O coração de Linley estava cheio de apreciação. 4 anos atrás, a defesa de Bebe já era assustadoramente alta. Agora, era tão alto que era indescritível. Aeru, aquele núcleo de magicita de nível santo que o chefe tem é do elemento escuridão. Mas você é elemento duplo, vento e escuridão. Se você comê-lo, a chance de fracasso é muito alta. Não vale a pena. Eu sou uma fera mágica do elemento escuridão pura. Quando chego ao final do meu desenvolvimento, as chances de eu fazer um avanço depois de consumi-lo são muito maiores que as suas. Bebe disse arrogantemente. O que? Você não está feliz? Você quer provar minhas garras? Aeru soltou um grunhido e depois ficou em silêncio. Bebe arrogantemente ergueu a cabecinha. Aeru, esta fera mágica extremamente arrogante, foi completamente intimidada por Bebe. Neste exato momento, Barker estava prestes a se transformar. Bebe, pare com isso. Linley estava se concentrando em Barker, que estava na frente de todos. Haha, pessoal, observem com atenção. Barker estava extremamente animado. Com um som de estalo, os músculos de seu corpo começaram a estalar e estalar constantemente. Os músculos do corpo de Barker começaram a se expandir descontroladamente, enquanto, ao mesmo tempo, a cor de sua pele e dos músculos também começou a se transformar. Estalos estrondosos. Barker, originalmente com 2,2 metros de altura, agora havia aumentado de tamanho junto com seus músculos inchados. Em um piscar de olhos, Barker se transformou em um gigante terrivelmente grande e poderoso com 3 metros de altura. Toda a pele de Barker ficou com uma cor verde clara. Sua pele e músculos pareciam feitos de pedra, e aqueles músculos enormes e definidos continham claramente uma quantidade inimaginável de poder. Só de olhar para ele, alguém poderia dizer isso. E então, sobre sua pele verde clara, uma camada de armadura branca semelhante a mármore começou a aparecer de repente, cobrindo todo o seu corpo, exceto o rosto. Até sua cabeça estava coberta por um capacete de mármore branco. A chamada armadura e capacete cresceram em seu próprio corpo. Foi terrivelmente estranho. E então Barker de repente subiu no ar, voando em círculo antes de se estabelecer e pairar no ar. Haha, o nível santo. Este é o poder do nível santo. Barker bateu com entusiasmo seus 2 punhos gigantescos. Quando o fez, o próprio ar ondulou com a força daquele golpe. Este era um guerreiro imortal de nível santo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.